E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcross. Estamos no episódio 9 hoje. E hoje temos uma novidade, substituindo o Marcelo, aqui estamos com o Gulim, que vai ajudar a gente a apresentar esse programa. E hoje temos a presença ilustre do Sérgio do Gucross, que vai contar os babados do games. E o Gulim vai ajudar a gente a tirar o máximo de informação dele hoje, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, pessoal. Estou aqui substituindo o Marcelo, porque ele está fazendo um evento de um campeonato que vai sair em breve em Curitiba. Nós vamos trazer todas as informações para vocês. E hoje estamos entrevistando o Sérgio Sanches, um grande amigo meu. No CrossFit nós buscamos achar as pessoas mais bem condicionadas, então que são mais equilibradas nas equivalências. E hoje eu posso dizer para vocês que estamos com um convidado que para mim é o cara mais equilibrado na notícia, na informação. Ele está há 10 anos, mais ou menos, cobrindo o CrossFit, participando, e vai trazer uma visão diferente hoje pra gente de como foi o Games 2024. Muito prazer, Sérgio, muito obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Quando o Gulim é um cara que quando eu convido ele, Gulim, preciso da sua ajuda para cobrir TCB, para cobrir Copa Sul, para cobrir qualquer coisa, ele está sempre pronto. Então, assim, quando ele me chamou para vir aqui, é óbvio que eu ia aceitar na hora, sem piscar. Estou sempre à disposição. Quando precisar, é um prazer cobrir os melhores campeonatos do Brasil e fora do Brasil. Então, Sérgio, você esteve agora há pouco tempo no Games, né? E foi a primeira vez que conseguiu chegar ali pra só cobrir o evento pra nós aqui, né? Na verdade, sim, é a primeira vez que consegui ir. Ah, tá. Né? Porque a gente começou o Gucross em 2016. Né? Porque eu sou mais ou menos a cara do Gucross, mas eu tenho sócios. Né? O Márcio, que mora aqui, e o Ricardo, que mora nos Estados Unidos. Então, a gente se credenciou como mídia oficial da CrossFit já em 2018. Né? Em 2019, a gente conseguiu fazer a primeira transmissão dos games, quando foi aquele games louco lá do Greg Glassman, que ele decidiu colocar um de cada país, aí corta todo mundo, que não sei o que lá. Aí eu consegui fazer a transmissão, que ele liberou a transmissão para todo mundo que se credenciasse e passasse, então a gente conseguiu fazer a transmissão. Mas desde 2018, o Gucross cobre como mídia. Então a gente tem a credencial de mídia, com acesso à sala, fotógrafo, tudo direitinho. Né? Só que eu também, isso daqui é que eu sempre falo, né? Isso aqui é meu hobby, é onde eu gasto meu dinheiro. Onde eu ganho meu dinheiro é como professor da Federal do Paraná no Departamento de Física. E aí a gente nunca pode tirar férias em períodos escolares, e os games sempre acabam caindo em períodos escolares. Aí esse ano eu acabei me tornando chefe de departamento. E aí eu pensei, bom, chefe de departamento é um dos poucos cargos onde você pode tirar férias quando você quer. Vou tirar férias e vou aos CrossFit Games. Né? Aí veio a greve, tudo se complicou, mas eu já tinha passagem comprada. Falei, agora vai. Vou. Então era a primeira vez que eu conseguia ir aos Games para cobrir como mídia. Né? E o que tava... Aí é aquela história, né, que eu falo para as pessoas, que era o meu sonho, assim, se tornou um baita de um pesadelo com tudo que aconteceu. Né? E tem coisas que eu lembro que eu me sinto até culpado, né? Porque eu cheguei lá na segunda-feira. Aí o Games começava na quinta. Primeira prova era quinta. Então, na segunda-feira, eu mandei um e-mail, um WhatsApp, fui encontrar a Júlia, o Bruno e o Calian. Tava todo mundo treinando no mesmo box. Chegando lá, tava Fikowski, James Brigg, Dallin Pepper, Cole Sager, a Elissa Fuliano. E eu já peguei meu celular, já saí entrevistando todo mundo, saí falando com todo mundo. Tipo, aí na terça-feira, cobri o check-in dos atletas individuais. Na quarta-feira, cobri dos times. Falei, nossa... Games podia acabar hoje que eu já estava satisfeito. Sabe que eu literalmente falei assim pra ela, o Games podia acabar hoje que eu estava satisfeito. E aí, quinta-feira, veio aquele negócio no primeiro Games que eu fui, assim. Então, foi... Bem marcante. Antes da gente entrar nesse tema, eu acho que é um dos temas principais, aí, o evento 1, eu queria falar um pouquinho sobre o pré-games ali. Você conversou com vários atletas, a gente acompanhou os histories da Hugo Cross, então Fikowski, Dallin Pepper, o próprio campeão do Games, Springers, você conversou com eles antes. Qual foi o sentimento de você, que é um telespectador, que acompanha o CrossFit há anos, tá frente a frente com esses atletas, podendo trocar uma ideia? Como foi isso pra você, assim? Qual foi o mais gente boa? Qual que deixou você a desejar um pouquinho, que sempre tem? Como é que é? Tem vários que deixaram a desejar, na verdade, que me decepcionaram bastante. Mas tem muitos que me surpreenderam muito. Não, eu falo todas as fofocas. Olha,
O Fikowski é o exemplo de como uma pessoa pública deve se portar. Né? Eu encontrei com ele, primeiro que assim, até o Éder Costa ficava me sacaneando, ele assim, Sérgio, você é muito deslumbrado. Você é muito deslumbrado. Falei, Éder, você vem aqui todo ano. Eu escrevo sobre esse cara, sobre essa pessoa, há pelo menos 8 anos. Vê-los é, assim, uma realização absurda. Então, quando eu encontrei o Fikowski, eu falei, cacete, é o Fikowski, eu preciso falar com o Fikowski, preciso falar com... Aí eu fui e entrevistei o Fikowski. Depois eu percebi que o microfone não estava funcionando. Ai, meu Deus. Aí eu pedi uma entrevista de novo para ele. E ele deu. Ele fez exatamente a mesma entrevista 2 vezes, o microfone falhou no final, mas aí eu não tive coragem. Mas eu tenho certeza que se eu fosse falar com ele de novo, ele faria de novo. Entendeu? E é engraçado porque quando você vai falar com essas pessoas, se você fala com elas e você mostra que você conhece elas, né, que você não é apenas uma pessoa... Eles até ficam surpresos. Então, quando eu pedi uma entrevista pro Dallin Pepper, que ele também foi... Dallin Pepper super simpático. Que ele falou assim... E a minha pergunta é assim, você já ganhou os games 3 vezes como atleta teens, não sei o que lá, e contei um pouco... Ele já... Sabe quando ele para, assim, e fica meio... Então ele sabe quem eu sou, né? Porque assim, o Dallin Pepper ano passado ficou em 5º, mas quem lembra dele ganhando com 15, 16 e 17 anos? Você fala, quando eu falei com o James Sprague, e olha a inocência, né? E aí, você espera ficar no top 10? O cara ganhou. Né? Aí ele falou assim, eu acho que eu consigo chegar no top 5, top 6. Ele falou? Ele falou foi isso que ele falou pra mim na entrevista. Na né? humildade, pelo menos, né? E ele é um cara que, se você não pegar que ele tá tirando sarro... Você acredita, né? Não, você acha que ele é metido. Boçal, né? Você acha que ele é boçal. Né? Ele é um personagem, assim. Não, porque ele é todo aquele mitidão e tal, mas ele é de boa. Ele virou pro Alberto Neto, também conversei bastante com o Alberto Neto, que tava de judge lá, né? E ano passado ele virou pro Neto, que ficou em 25º ano passado. Virou pro Neto e falou assim, é uma honra me arbitrar, né? Engraçado. Né? Então, assim, esses eu encontrei a Alicia Foliano, ficou até surpresa que alguém reconheceu ela, coitada, né? Porque ela é italiana, baixinha, não tem uma grande projeção, mas... Né? E aí, no check-in, a maior parte das atletas e dos atletas, eles foram bem simpáticos. A tia Claire Toomey, ela é uma pessoa que ela sabe se portar em público, então ela é a simpatia em pessoa, então ela fala com todo mundo, ela está sempre sorrindo, ela cumprimenta todo mundo, da pessoa que está ali costurando o símbolozinho na camiseta, a quem está te entregando o negócio, ela fala com todo mundo com um sorriso no rosto. E o Shane também. Já a Brooke Wells é aquela pessoa que acha que tá entrando assim com a sua bolsinha Louis Vuitton e o mundo deve parar. Mas pelo menos ela sorriu pra quando eu pedi a foto. Porque se eu mostrar a foto que eu tenho com a Laura Horvath... Não, tá nem aí. Não. Uma cara de, sabe? Obrigação. Então, nem um pouco simpática. E não faz muita questão de ser. Outra pessoa que é assim também é o Patrick Vellner. Ele também não faz questão de ser simpático. Nossa. Ele tira foto, sorrindo e tal, ele vai, assina pra galera... Mas, por exemplo, quando o time brasileiro tava lá, tava o Vellner e o Fikowski conversando. Aí o time todo queria tirar foto com os dois. Tirou o primeiro, no segundo o Vellner falou, então preciso ir, gente, tchau. Caiu fora. E o Fikowski ficou lá tirando foto. Pô, eram só 4 pessoas, né? Sim. E o Fikowski ficou lá tirando foto com todo mundo. A Sarah Sigmundsdóttir, que a maior parte dos de hoje em dia não conhecem, eu encontrei ela no Whole Foods. Falei, hi Sarah, excuse me. Ela, e saiu reto. Ela nem parou pra falar nada. Então, assim, também... E olha que todo mundo sempre falava que ela era super simpática, ela podia não ficar, às vezes, top. E talvez por ser uma ex-atleta, né? Não, ela é simpática na arena. E isso já tinha me falado. O Broco virou e falou assim... Né? O Broco saiu depois que viu que ela me ignorou, falou assim... Ela é assim, é nojenta mesmo. Ela é nojenta, imagina sempre foi. É a voz do Broco. Bem típico dele falar. Não, Isso aí. Mas é que tem gente que às vezes se comporta assim, perto dos holofotes, talvez. Não sei, né? Mas então, ela é uma pessoa, né, que sabe se portar quando tem câmeras, mas assim, ela não quer se incomodar. Na parte de treinamento, eles estavam mais fazendo só uma simulação do ódio? O que eles estavam fazendo? Não, no check-in eles só estavam... Não, na box que você encontrou eles... Na box eles estavam treinando algumas coisas que eles ficaram sabendo de boato. Ah, entendi. Né, o Triple Under, o
o Press to Handstand na Paralete, o Shed que já tinha vazado, né? Que ia ser naquele esquema de pódio. Mas aí eles não estavam fazendo, eles só me falaram que já tinha vazado. Então algumas coisas que tinham vazado era o que eles estavam treinando. Mas como mudou tudo, e a gente não tem a menor ideia do que ia ser de fato os CrossFit Games, a não ser o que tinha sido anunciado antes, não dá pra saber se essas boatos eram verdades ou não. Mas aí tava todo mundo treinando lá e tava todo mundo de boa. E assim, tudo que eles estavam vendo os outros treinarem, os brasileiros estavam indo treinar também. Então tava aquela situação assim, Piandinho. Agora, no check-in, você via, assim, por exemplo, eu acompanhei o check-in do time do Vitória. Eles choraram do início ao fim. Foi muito fofo de acompanhar. Tipo, você tava, assim... E eu chorei junto, porque você tava vendo, eles estavam realizando um sonho, a Natália Mencari, Filemon, Bernardo, a Cláudia, todo mundo chorando sem parar. A Natália Mencari, principalmente, chegou um momento que eu virei pra Natália, até perguntei, assim, né, tem esse filme. Falei, Natália, você pretende, quando começar a prova, você pretende parar de chorar ou vai chorando os games inteiros? Você vai desidratado, coitada, nossa. Mas aí, quando elas começaram a experimentar a roupa e viu que tava tudo, nada vestia e nada era bom, aí... Começaram a chorar mais ainda. Aí elas começaram a ficar meio preocupadas. Até elas descobrirem que elas iam ganhar 2 kits, né? Porque um foi o que deram pra elas no primeiro, que não servia. E depois o que os outros que iam servir, elas iam ficar com os 2 kits. Nossa. Né, de roupa. Aí até a Natália falava pra Cláudia, pede, Cláudia. Falava, mas pede, Cláudia, que aí qualquer coisa dá de presente pros outros. Faz leilão depois. Aí a fofoca é que realmente as roupas vestiam muito mal. Muito bom. Que essa marca nova que entrou agora também... O corte deles é diferente, né? Eles usam uma mais larga... Mais larga não. Se você olha o shortinho que tava o Bruno Marins, se vocês fazem edição, eu posso passar o vídeo do Bruno Marins, é ótimo. Apertado. Mas a camiseta deles, pelo menos na Copa Sur, ela era um formato um pouco maior. Não, mas a Copa Sur era Northern Spirit. Lá é GoRuck. Não, entendi. É uma marca mais... A GoRuck eu achei que ia patrocinar só o tênis. Não. Entendi. Ela patrocinou as roupas também. Inclusive o tênis parecia uma botinha ortopédica. O tênis é bem feio, né? Mais roupas, mas o militar, Ricardo, que treina né? com a gente, ele falou que é muito bom o tênis. Que dura muito, ele treina faz muito tempo. E ele gosta muito do tênis. O Neto, o marido da Júlia, não... Eu também achei muito feio. Achei o mais feio de todos. Não gostou muito, não. Até porque a sola interna, que a gente fez um review lá que a gente também nunca subiu. Pelo tudo que aconteceu. Mas a sola interna do tênis de corrida, do tênis do trainer, era mais ou menos igual. Que não faz muito sentido na nossa cabeça. Tem que ser mais macio. As roupas dessa marca acho que são mais voltadas pra coisa de militar, assim, não é? Porque, na verdade, eles não tinham muito de roupa. Eles começaram esse negócio de roupa agora por causa disso. Eu entrei no site dele, vi, tinha mochila, tênis, tinha bastante tática, né? coisas táticas, assim. Daí eu falei, mas será que eles vão conseguir acertar nas roupas? Porque é difícil, né? As roupas são mais secas pra durabilidade. E assim, e atleta é aquela história, né? Você vai vestir numa pessoa normal. Aí você tem um atleta de CrossFit, ele tem uma bunda 3 vezes o tamanho, umas coxas 3 vezes o tamanho, uma cintura fina, tudo diferente. O dorsal enorme. Uma dorsal desse tamanho. Mulher também, principalmente. Mas eu até filmei, assim, por exemplo, a camiseta que eles fizeram pra mídia, coloquei nos assinantes do Cross. A camiseta que eles fizeram pra mídia, o cara lá tava passando, filmando, tem o maior rasgo aqui no primeiro dia. Primeiro dia, já tudo descosturando aqui. Eu falei, tá vendo? Super tático. Porque essa GoRuck não vou comprar, não. Não. E diferente dos outros anos, eles não estavam vendendo as camisetas dos atletas. Né? Até teve gente que pediu, compra uma do Lazar Duque. Tipo, mesmo se eu estivesse vendendo, já teria acabado com me pedindo, né? Mas compra do Lazar e tal, mas eles só estavam vendendo a da tia, porque eles só patrocinam a tia Claire Toomey, então só tinha da tia Claire Toomey, não tinha dos outros atletas. Nos outros anos, a Nobu e a Reebok fizeram, né? De todos os atletas. Você comprava, acho que uma renda até ia pros atletas, né? Da Nobu, sim, saiu. Você pagava $45 na época da Reebok e ia só pra Reebok. Aí você pagava 60 e 15 ia na Nobu e 15 ia pros atletas. Eles precisam. Vamos falar então do evento 1, Sérgio. Como é que foi o teu dia, o dia... Como é que começou o teu dia, como é que terminou o teu dia? Foi um dia de muitas informações e acho que você vai trazer uma experiência diferente do que todo mundo que acompanhou daqui teve, né? Então, assim... Tava num momento de total euforia. Sim. Os games vão começar. A gente tava com uma equipe ali com 7 pessoas.
né? Eu e o Ricardo do Google Cross, isso em Fort Worth, né? Aí tinha o Iago Leon, que é o fotógrafo, o Fábio Prado, também fotógrafo, a Bel Carvalho, que ela é influencer, mas é uma das mulheres de social media que melhor trabalha que eu já vi na minha vida. Essa mulher, ela grava um filme da prova, ela pega só um parênteses, ela pausa, aí ela, em 30 segundos, ela escolhe uma música, edita e tal, e sobe um vídeo lindo que você não sabe como, assim, instantaneamente ela fez, então é uma coisa espetacular. Então tá o Abel Carvalho e o Fábio Broco, o Felipe, nós estávamos em 8, na verdade, o Felipe Rosário, que era um fotógrafo brasileiro que mora nos Estados Unidos e conhece todo mundo de lá, mas assim, todo mundo dentro da CrossFit ele conhece. E o Mauro Rieder, que é um fotógrafo mexicano, que ele sempre vai pelo Google Cross, mas esse ano ele estava com a gente, fazia parte da equipe, tanto que a gente pedia, porque ele tem lentes gigantescas que a gente conseguia fotos melhores, mas ele estava pela Embaixada Mexicana, né, o press credential dele, mas ele sempre está com o Google Cross, então ele estava lá também. E aí a gente acorda, o Fábio decide ficar, vamos os 7 pro lago, eu já desesperado, porque eu cheguei faltando 5 minutos pro início da prova. Porque quando você tá em muita gente é sempre esse inferno. E era cedo, né? E eu queria estar lá desde as 6h30 da manhã, porque eu sou desse. E começava às 7, né? A gente chega lá umas 10 para as 7 e tal. E aí, basicamente, a gente vê a partida. Aí fica um tempinho. Eu falei, bom, temos uns 20 minutos, o pessoal já se espreme. Enquanto isso, no Brasil, tava a Ciomara e o Gui da Hora do Burpee fazendo uma live. Eu entro, faço os comentários, faço uma filmagem e tal. Falei, vou esperar agora o pessoal chegar da natação. E aí, isso eu entrei ao vivo da parte onde estava o cara que pulou. Sim. Saio dali, conforme eu vejo o pessoal começando a chegar, e vou para a área de mídia, porque a gente tinha um espacinho, um cercadinho, onde a gente tinha acesso melhor às pessoas que estavam chegando. Né? E ali, assim, você fica olhando e fica prestando atenção na situação. Os times estavam ali aquecendo e tal. Aí começa a chegar a galera, você começa a filmar. Aí você desvia a sua atenção dali. E aí é que eu acho que a maior parte das pessoas, inclusive o pessoal de mídia, se sente culpado. Né? Porque a gente fala assim, se eu tivesse visto, e se eu tivesse percebido, e se eu tivesse feito alguma coisa, e se tivesse, sei lá. E aí que começa a se consumir, e consumiu muita gente que estava lá. Inclusive o pessoal que estava na câmera filmando. Tá? Então, aí, quando começa a chegar aí que você desvia, você vê o Yell Host subindo, Fikowski, Tia, e em quarto estava o Lazar, né? Só que você não consegue saber. Né? Você não vê quem tá entrando, você não vê nada. Vai vendo os primeiros. Né? Aí eu já peguei o celular para filmar. Né? E aí, de repente, todo mundo sobe, aí vê Bruno Marins e tal, fica aquela sensação. E aí a gente vai e pensa em filmar o time. Né? Mas o time ainda ia demorar. Quando o Ricardo me encontra na área de mídia, que é o outro do Google Cross, fala assim, Sérgio, tá meio várzea a segurança? Vamos entrar para entrevistar os brasileiros na piscina... Na Aquecimento. Não, na piscina de gelo lá. Ah, tá, no recovery ali. No recovery. Vamos. Pegamos o celular, pegamos o microfone e tal. Aí encontro Julia Cato pra falar, encontro não sei o que lá, e a gente começa a conversar. Chega o Gui, né? Eu falo com o Éder, com todos, chega o Gui lá na piscina. Na verdade, eu falei com o Éder depois. Chega o Gui na piscina, na banheira de gelo. E a gente tenta falar, e assim, ele tá com o olhar perdido. Gui, você dá uma entrevista pra gente? Ele, cara, depois. E aí a gente começa a sair dali. E aí o Felipe Rosário encontra um outro cara da mídia que ele fala assim, tem algo errado, alguma coisa não tá boa. Mas o Gui ficou com essa expressão que você falou por conta da prova? Não sei se ele já sabia de alguma coisa? Não sei. A minha impressão, depois de revendo, é que ele já sabia. Deve ter rolado algum burburinho, alguma coisa. Já deve ter rolado algum burburinho quando ele chegou, porque ele foi dos últimos a chegar. Ele ficou em 33º nessa prova. E daí, provavelmente... Então, quando ele chegou, alguém já deve ter falado, olha, Lazar desapareceu, alguma coisa assim, porque ele tava com um olhar que não era... Assim, eu posso estar imaginando, mas depois eu e o Ricardo conversamos, a gente tem essa impressão. Que nós conversamos com ele não tava bem assim, mas eu não acho que era só pela prova. Sim. E aí,
o pessoal começou a falar que não tinha algo errado, mas aí, bom, né? Peguei, comecei a entrevistar os brasileiros, parti para ver os times. Nada dos times saírem. Aí vem o Felipe Rosário. Ele assim, Sérgio, o Lazar Duquet sumiu. Extraoficial ainda, vou confirmar essa informação com o pessoal de dentro, mas o Lazar Duquet entrou na água e não saiu. E aí, assim, aí eu gelei. Né? Eu entrei ao vivo lá com o Gui e a Silmar, até revi depois, eu falo, olha, parece que um atleta desapareceu, a gente ainda não sabe o que aconteceu, nem falei que ele desapareceu na água, só falei que ele desapareceu, mas não chegou, não acho esse atleta. E aí é aquela história, vamos torcer pra tá bem, não sei o que lá, blá, blá, blá. Depois que eu saí, veio a confirmação de outras fontes que o Lazar Duquet entrou na água e não saiu mesmo. E aí eu dou a notícia, a gente começa a ficar preocupado, será que fala, não fala, porque aí começou a surgir Lazar Duquet entrou, não entrou, passou, não passou, porque o narrador que estava lá, quando o Luca passa, ele chama de Lazar. Então teve gente que achou que o Lazar tinha fechado, mas era o Luca. E tinha muita informação, e aí o Gui da Hora do Burp lá do Brasil falou assim, gente, segura tudo até a gente ter mais confirmação. Aí com mais confirmação eu falei assim, ó, eu não vou falar que ele morreu, mas eu vou dar a notícia que ele desapareceu. Porque isso já está confirmado. Eles estão procurando o Lazar, e na verdade assim, estavam procurando o corpo do Lazar. Sim. Então a gente já sabia que ele tinha falecido 9h30 da manhã. Né? E aí eu falo que o Lazar Duquet, né, desapareceu, dou a notícia e falo, gente, vamos pra arena. Porque a mídia deve ir toda pra lá e a sala de conferência de imprensa é lá. Não vou ficar esperando no lago porque eles devem fazer algum anúncio lá. E aí foi uma situação muito estranha, porque quando a gente chega na arena, a arena tá montada. As barras enfileiradas, coisas ali prontas. Eu falei, mas essa prova não é prova de individual, essa prova é prova de times. E era prova individual. E tem algo errado. Será que eles colocaram a prova de times porque o time foi cancelado no lago? Não sei. Vão mudar a ordem? Não sei. Aí, de repente, começa a sair todo o material de times. E eu, nesse meio termo, eu tô conversando com a Júlia e com o Éder, com o Neto, a Júlia Cato, né? O Éder Costa, que é o coach do Bruno. Mandei mensagem pro Calian, mandei mensagem Então, tava todo mundo me respondendo assim, Sérgio, estamos trancados no aquecimento, todos os atletas, chorando, tá todo mundo chorando, se abraçando, numa sensação horrorosa. Todo mundo já sabe que o Lazar morreu, mas ninguém fala nada. Aí assim, a gente vai falar que o Lazar morreu? Não, vamos esperar a confirmação da CrossFit. Aí retiraram o corpo, né? A CBS deu que retiraram o corpo, todo mundo enviou, assim, vamos esperar a confirmação que é o corpo de um atleta, pelo menos, né? E aí, lá por mais 11 horas, veio a confirmação. Depois, os atletas estavam há 2 horas trancados na área de aquecimento. Sem saber nada, numa pressão, sem ter nenhuma informação. Nenhuma informação. E eu já indignado, porque assim, cara, pelo menos libera os atletas, faz alguma coisa. Aí eles mandam um e-mail pros atletas. Falando que eles já devem ter sabido da tragédia e que é para eles voltarem para casa até second notice, né, até um segundo aviso. E aí a CrossFit vai avisar o que vai acontecer, mas foi tudo cancelado. Aí ao mesmo tempo que eu recebo esse e-mail, agora eu não lembro quem me mandou o print, é avisado que todos os eventos iam ser cancelados e é avisado pra gente que ia ter uma press conference no lago em 10 minutos. Da arena pro lago são 20. Então assim... Instante. Ótimo para quem tá na arena, não ia ter condições. E eles também não passaram ao vivo, tá? A gente teve que procurar no YouTube quem tava passando para assistir. Nossa. Porque eles não passaram. Porque na sala de imprensa são várias mesas, né? Sim. Um dia você vai lá comigo. São várias mesas e tem um telão. Então, para quem, por exemplo, para a gente, às vezes a gente tira foto de alguém, precisa subir, não sei o que lá, aí eles ficam lá no computador trabalhando, vendo, vai começar a bateria do outro atleta, aí desce, entendeu? Então eles não passaram nesse telão. E aí, com a confirmação da CrossFit, que foi um atleta que faleceu, eu dei a notícia.
né, que eu precisei gravar assim umas 4, 5 vezes, porque me embananava todo e tremia, e ali naquela situação é uma situação onde todo mundo, na verdade a gente já estava chorando fazia tempo, era o meu primeiro games, era o primeiro games da Bel, era o primeiro games do Iago, e fica uma mistura de sentimentos até que eu falo assim, cara, eu começava a me sentir culpado de me sentir feliz. egoísta. Uhum. Não, de me sentir egoísta. Eu falo assim, eu vim até aqui no meu primeiro games, o games vai ser cancelado. Na tragédia. Entendeu? E assim, mas, cara, por que eu tô preocupado com isso? O cara morreu. E aí você se sentia culpado por se sentir egoísta. E assim, mas se tiver o game, se eu não. Como é que eu vou curtir se o cara. E, cara, aí você entra numa pira, é uma confusão de sentimentos absurda. Isso foi relatado por diversos atletas também, esse mesmo sentimento, assim. De tipo, eu vou continuar no game sendo que o atleta morreu. É uma coisa... Eles ficavam apreensivos de sorrir numa prova quando ganhavam uma bateria, sabe? Isso foi muito comentado. E deixa eu só te interromper um pouquinho, Sérgio. Como é que... Se pra CrossFit já foi uma coisa assim... Eles não sabiam muito como lidar. Como que foi pra você da imprensa enfrentar o primeiro Games e chegar lá e ter que ser o portador da notícia? Porque você foi o portal entre o que estava acontecendo lá e o Brasil. Todo mundo não só entre o Brasil, porque o pessoal, os brasileiros que estavam lá não tinham nenhuma notícias, eles acompanharam todas as notícias pelo Cross, porque a CrossFit não mandou e-mail nem que hora que ia começar. Não, mas assim, todo mundo que eu conheço aqui soube da morte do Lazar por você. Como foi pra você, tipo assim, esse momento, assim, você falou, gravou 4, 5 vezes, mas pra você se preparar pra chegar nesse ponto de dar uma notícia dessa daí, sabe? Eu acho que não tem preparo, né, Gulinha? Acho que ninguém nunca espera dar uma notícia dessa e eu não tenho o menor treinamento. Nem sei se na faculdade de jornalismo eles fazem isso, mas como eu não sou jornalista, né, eu não tenho o menor treinamento para esse tipo de coisa. Eu quis achar um tom que fosse um tom sério e que fizesse jus ao problema, mas sem ser piegas. Eu acho que nessa hora você tem que ser, exato, você tem que ser respeitoso. Então o Ricardo me auxiliou muito em achar o tom correto. Eu confesso que eu chorei algumas vezes, então a gente teve que parar na gravação, recuperar, tal, porque tava ruim. E o Ricardo me deu dicas exatamente de como falar algumas coisas, mesmo sem também ter o treinamento para isso. A gente foi conversando muito durante os takes para fazer tudo de primeira e até chegar ao ponto que assim, é o que é e vai. E é engraçado você falar isso porque eu tava muito, 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 muito triste e me sentindo culpado com tudo e acho que a pessoa que mais me aliviou esse sentimento foi o Broco. Né, porque a gente tava dividindo o quarto, né? E o Broco chegou uma hora e falou pra mim, e eu chorei assim umas 15 vezes já contando essa história. Então, que o Broco chegou uma hora e falou assim pra mim, Sérgio, às vezes eventos excepcionais precisam de pessoas excepcionais para dar notícia, porque eu não conseguiria dar essa notícia. Então, que bom que era você que estava aqui para dar essa notícia. E isso me trouxe, de certa forma, um conforto, porque para mim também foi um elogio, porque ele gostou do jeito que eu dei a notícia, de eu ter respirado, de eu ter feito o que eu tinha que fazer e ter tratado do jeito que eu fiz, porque ele falou, eu não conseguiria fazer e quase ninguém conseguiria fazer isso bem. E você fez isso muito bem, você achou o tom certo. E por mais que seja aquela história assim, porra, não aguento mais de ver esses eventos históricos, gente, sabe? Assim, Covid, esses negócios. A gente até brincou sobre isso, mas assim, foi de certa forma algo que ouvir isso dele me fez bem. Assim, né? Porque a gente não se prepara para isso. Eu lembro, eu falo para as pessoas, teve algumas poucas coisas que me marcam na vida. Essa foi uma dar essa notícia foi isso. Quando meu avô morreu, ele tinha sido vereador de Niterói. A prefeitura quis pagar o velório inteiro. Mandaram um caixão e um cara. O caixão não passava pelo corredor. Eu tive que tirar o meu avô da cama, onde ele morreu, no quarto, e colocar ele dentro do caixão. Isso foi pior do que dar essa notícia. Mas dar essa notícia foi um segundo lugar muito perto. Sim, porque
aquilo pelo menos eu passei sozinho, né, com a minha família. Isso daqui, se você olha, esse Rios teve mais de 1 milhão de visualizações, onde eu dou a notícia sobre a morte do Lazar. Sim. E é uma responsabilidade grande você fazer isso. Eu achei que, que nem você pontuou, achar o tom correto foi muito importante, porque você tinha que informar e acalentar quem estava ouvindo, né? Então, eu te parabenizo por isso aí, porque eu achei que foi muito humano, foi muito... E dentre as situações que eu imaginava que você estava passando, porque eu conheço a tua história, então eu sabia que você estava ansioso pelo primeiro Games e toda a reviravolta do caso, e mesmo assim encontrar um jeito de confortar quem estava do outro lado do celular, do computador, foi muito bom. Tá? Porque... Obrigado. Eu estava realmente muito ansioso para os primeiros Games, então assim... Ter que dar... Essa notícia era a última coisa que eu queria fazer na vida. Aí depois a gente foi... Depois daquilo com tudo cancelado, a gente foi pro hotel, assim, não queria fazer nada. Os meninos foram... A gente tava num hotel relativamente bom, porque o Ricardo tinha muitos pontos, né? Então a gente tava num hotel relativamente bom, mas aí os meninos estavam nos 2 quartos, um quarto foi pra piscina pra relaxar, beber alguma coisa. A gente foi pro quarto, não queria fazer nada, até que eu decidi gastar dinheiro e a gente saiu pra comprar alguma coisa, porque sabe, naquela hora alguma coisa a gente precisa fazer. Sim. Tem que se distrair de alguma forma, não sei, ocupar a cabeça, porque senão você fica remoendo aquilo, já passando. E aí, nesse interim que começou a vir os relatos, né? Porque aí era tudo assim, cada nova notícia a gente tinha que entrar com o Rios falando. E eu e a Bel, a gente estava se revezando e se ajudando para fazer isso, porque a Bel também é uma pessoa fantástica. E aí, assim, vai ter reunião dos atletas 4 horas, então... Dá sobre os atletas 4 horas. E aí a cada minuto... Vocês chegaram aí lá na arena? Não, isso aí nos foi avisado. Quando no grupo de mídia, você entra num grupo do Discord, de mídia dos CrossFit Games. Então a gente recebe todos os anúncios de mídia nesse grupo, dado pelo Chris Madigan, que é o diretor de imprensa da CrossFit para os Games. Ele é um terceirizado, mas está lá todo ano. Sabe? Sim. Então... E aí o Chris já avisa, vai ter uma reunião 4 horas da tarde com os atletas, mídia não pode entrar. Nem tentem vir para a arena. Né? Então... Mas aí os atletas e coaches que foram convidados começaram a mandar mensagem. Começaram a mandar informação. E aí que a confusão é instaurada, assim, a gente tava... Acho que na Best Buy, alguma coisa assim. E aí começa a chegar... Vai ter Games amanhã. Depois, não vai ter Games amanhã. Agora mudou tudo. Os atletas querem fazer uma homenagem. Agora fazer. Então, assim, as informações mudavam. A cada 20 minutos chegava uma nova conclusão. E como tinha, né? Não sei se vocês sabem como é que foi a reunião. Vocês querem que eu fale sobre isso? Fale sobre isso. Fale sua experiência sobre isso. Importante. Porque aí, assim, a CrossFit chegou... Né, já certa que ia ter os CrossFit Games. Falamos com a família, os Games continuam amanhã normalmente. Aí todo mundo teve um silêncio de um tempo, até que, não sei quem começou, mas algumas pessoas começaram a levantar. Como assim vai ter Games? E a família do cara? Ele não vai receber nada, que não sei o que lá, bababá, então não dá nada pra ele, por que não dá dinheiro pra ele? Vai ter premiação? Enfim. Aí começou a ter toda uma discussão. E aí, para isso, precisa ter alguns conhecimentos, por exemplo, teve muita gente que reclamou que o Don Fall, quando falou lá no lago que um atleta morreu, não falou o nome Lazar Duckett, mas não podia falar o nome Lazar Duckett por protocolo, tinha que falar com a família, reconhecimento de corpo, depois você fala quem morreu. Então você tem os protocolos que você deve seguir. Eu estava até conversando com o Broco, ele fala assim, aqui nos Estados Unidos, se eles já derem o dinheiro, eles assumem a culpa instantaneamente. Então, aí não tem mais chance de acordo nenhum. Então tem que tomar cuidado. Eles não podem simplesmente sair dando dinheiro para lá. Pô, mas os custos poderiam pagar. Né? Então, assim, a CrossFit não só deixou a gente em silêncio na quinta-feira. Será que eles não pagaram nem os custos? Não sei. A CrossFit deixou a gente em silêncio na quinta-feira, a mídia inteira em silêncio, e os atletas em silêncio até as 4 da tarde, quando chamou todo mundo lá. Aí chegou lá e falou assim, vai ter Games. Eu recebi, assim, 4h15, eu recebi a mensagem de uma pessoa que estava lá, assim, vai ter Games, tudo normal a partir de amanhã. Segue o jogo, falaram com a família do Luca, falaram com o Luca, com a Anja.
segue o jogo. Realmente falaram assim com a família? Chegou a ver a família dele ali? Então, o Luka Doncic estava na sexta-feira de manhã, ele estava lá do lado do Dave Castro. Né? Na cerimônia em homenagem, no tributo. Mas dava a impressão de que ele estava satisfeito realmente? Eu só vi que ele estava lá depois. Assim? Mas assim, depois, pelo post que ele fez, eu já não sei mais se ele ficou satisfeito. Porque às vezes pode ter sido meio que até coagido também, porque, assim, digo, sentido... Como é que vai botar toda... a decisão, né? Na verdade, assim, isso também é meio protocolar, eles falam. Né, que é pelo menos não colocar a responsabilidade sobre ele, mas é tipo, você se incomoda se a gente continuar? Né? Assim, não vou colocar sua responsabilidade em você, mas assim, você dá a sua bênção. É isso. Né? Então foi mais ou menos isso nesse sentido. E acho que 90% dos atletas ou da família dos atletas, dos atletas gostariam que continuasse. Sim. A não ser que aí vem a discussão, será que foi negligência da CrossFit ou não foi negligência da CrossFit? Então eu vou querer que continue se a empresa que foi responsável ou não. Então tem toda essa discussão, mas enfim. Aparentemente o Luka estava lá na sexta-feira de manhã. Né? Então quando eles falaram que eu continuar normalmente, Laura Horvath levantou e saiu, Guimalheiros levantou e saiu, o Adrian levantou e saiu, não quiseram nem participar. Depois, quando ficaram sabendo que os atletas se revoltaram, e aí a CrossFit falou, então vamos conversar sobre o assunto. Aí até mandaram mensagem e esse pessoal voltou. Né? Só que assim, você tem lá 79 atletas, mais 100 do individual, mais 120 de times, mais os coaches dessa galera toda. Chegaram a um consenso? Impossível, né? Não tem como. Não tem como. Aí começaram a separar em coaches, em atletas de time, atleta individual masculino, atleta individual feminino. Chega no consenso? Não chega no consenso. Aí escolhe representantes de cada coisa e manda para conversar. E aí, assim, surgiram várias propostas. Uma que eu acho fantástica, que a Carolyn Lambert, a esposa e coach do Adler, falou, que eu acho que seria a melhor opção. Dá sexta-feira off e faz um sábado e domingo de demonstração com provas e tal, mas sem leaderboards, né? Os atletas, obviamente, vão dar tudo de si, porque eles são atletas. E eles estariam ali para isso. E faz tudo em homenagem ao Lazar. Pega o dinheiro do prêmio, divide em todo mundo. E mais ou menos igual. Para ver os custos de viagem. Dá um show para a comunidade. Benção, tchau. Fica um game sem vencedor. Mas aí parece que, de acordo com o Dave, coisa que eu também não duvido, tá? Muita gente chegou por trás falando que queria ter competição. Entendeu? Que tava ali, porque competiu e queria competir. E é o que eu tava falando até pro Gulim antes. Quando eu, em sala de aula, que eu falo para os alunos assim, alguém não quer que mude a prova? Que adia a prova? Ninguém se manifesta. Eu falei assim, vou fazer o seguinte, vou dar 2 dias, vocês podem mandar e-mail para mim, não vou falar o nome de alguém. Se uma pessoa não quiser, a prova é mantida. E sempre tem gente que manda e-mail. Sim. Porque na frente, ninguém quer parecer o vilão, ninguém quer parecer o insensível. Mas por trás... As pessoas respondem diferente, não era amigo, não conhecia, não tinha visto antes. Você dá essa opção do anonimato, né? A pessoa se sente mais à vontade de poder se expressar, né? No caso ali. Exatamente. E aí algumas pessoas... Eu até recebi mensagem, o russo era completamente contra, né? O Krenikov era completamente contra da CrossFit jogar isso para os atletas. Então a CrossFit decidiu competição, vai ser competição. Não decidiu competição, não vai ser competição. A gente não tem nada a ver com isso, quem decide é a empresa. Certo. Entendeu? Não sei se era para uma forma de se eximir ou se ele realmente queria competição. Teve gente que... 2 pessoas deram interpretações diferentes sobre a fala dele. Né? Então não tem como saber. Então, quando foi... Ele falou, então vou enviar por e-mail. Aí ele falou, 78% quis. Mas era um e-mail assim, você quer competição na sexta de manhã, na sexta tarde ou algum comentário? Induzindo. Então... E parece... E aí tem relatos de pessoas que falam assim, a CrossFit quando chegou lá e o pessoal começou a contestar, ele falou assim, mas se não tiver games esse ano, vocês acham que o CrossFit Games volta? Ele pode não voltar. E a carreira de vocês não é ser atletas? O que vocês vão fazer se não tiver mais CrossFit Games? Quase um ultimato, assim, né? Eles sofreram uma pressão grande também. Sim.
Então, e você vê no relato dos atletas e assim, o relato da mídia, a CrossFit não soube lidar com o assunto. Não teve uma press conference, se teve foi isolada, a gente não teve oportunidade de perguntar quantos salva-vidas tinham. Eles eram voluntários, como era tudo na CrossFit? Eram, mas eram voluntários profissionais? Porque isso faz diferença. Sim, ter curso, Né? alguma Parece que coisa. tem gente que fala assim, não, a pessoa ali trabalhava com salvamento em água, era especialista em salvamento em água. Eu não sei. Isso para mim ainda é boato, porque a CrossFit não se posicionou. E lá nos Estados Unidos é tudo baseado em lei local, né? Tudo lei estadual. Qual é a lei estadual de número de salva-vidas? Quantas boias vocês tinham que ter? Vocês estavam cumprindo as regras? Teve fiscalização de algum órgão estatal? Nada disso a gente pôde perguntar para a CrossFit. E o Chris Madigan, coitado, que é o responsável pela mídia, ele não tinha como ter essa informação, ele não sabia nem como ia ser o tributo, nem como ia ser a premiação, ele sabia. Ele simplesmente guiava a gente pelo que a CrossFit falava. Então, não tinha muito o que fazer. Para os atletas, ela lidou muito mal. Primeiro que deixou eles presos um tempão na área de aquecimento de manhã, com todo mundo chorando, sem ter nenhuma informação de nada. Né? Depois trouxe a tarde numa confusão que começou às 4 da tarde, 9 da noite foi bater o martelo. Vai recomeçar amanhã às 10 da manhã. Com um tributo. De 1 minuto. Que nem 1 minuto teve de silêncio. Então, assim, a CrossFit sempre lidou muito mal com a comunicação. Nos bastidores a gente estava conversando sobre isso, né, Sérgio? Todos os grandes fatores que aconteceram na CrossFit, como a saída do Greg Glassman, foram por problemas de comunicação, né? Eles nunca souberam se expressar de uma maneira correta quando acontece alguma coisa. E já cometeram vários erros de comunicação e achei que esse foi mais um, né? Então você estando lá trazendo uma visão de que nem lá, quem estava lá, tinha uma informação diferente do que foi divulgado por notas ou por e-mails. A gente não tinha absolutamente informação nenhuma. Tudo que a gente conseguia era graças ao pessoal dos brasileiros que estavam lá dentro da reunião. Dos atletas, né, que foram todos muito simpáticos em compartilhar. Né? E eu acabei pegando o WhatsApp de todo mundo, então eu tava perguntando para todo mundo, mas assim, ao mesmo tempo eu não posso ser chato, porque né, eles também estão passando por uma situação delicada. Muitos ali no primeiro CrossFit Games. Né? E aí é muito chato quem tá de fora julgar, mas assim, você sabe se aquela pessoa que lutou para estar ali a vida inteira, não necessariamente ela vai ter uma segunda chance. Aquele pode ser o único Games dela. E aí? Você vai julgar? É difícil. Acho que não tem nem certo nem errado nessa hora, né? Eu acho que... Para os atletas, com certeza não. Não tem, não. Eu falei isso, foi super mal interpretado na entrevista com a atletas, acho que não tem. O atleta que quisesse continuar, para mim, tinha todo o direito de continuar. Pra mim também. O atleta que quisesse parar, podia parar. Até porque quem não estava bem mentalmente poderia se lesionar. Sim. Então, isso caberia... É uma decisão muito pessoal. Mas tem muita gente que falou assim, cara, se eu tô aqui, pelo menos eu vou. E a Júlia Cato foi maravilhosa. Né? Eu entrevistei a Júlia e ela falou assim, eu tô aqui, tem muita atleta que é a primeira vez, que não era o caso dela, mas tem muita gente que viajou o mundo inteiro e guardou dinheiro para estar aqui. Eu não tô aqui pela empresa. Pela comunidade. Eu tô pela comunidade. E é pela comunidade, sim. O pessoal fala assim, e aí eu via os comentários caindo em cima dela. Eu tinha vontade de esmagar essas pessoas. Porque ninguém estava ali depois que a câmera desligou e a gente chorou junto. Quando a Júlia falou, sabe, eu nadei por cima dele. Sim. E eu não vi, porque a água era turva. E a gente chorou de novo junto na área de aquecimento. Sim. E esse era o pensamento de muito atleta que estava ali. Muito atleta que estava ali, acabava a prova, dava entrevista e caía no choro. Até se sentindo culpado, porque não podia comemorar. Sim. Exatamente. Eu acho até que a falta de informação, de saber se portar, os atletas demonstraram algumas, tipo assim, primeira prova que o Sprenger ganha a bateria, ele fala, pergunto pra ele, como é que você tá se sentindo? Daí ele fala assim, eu tenho um Deus e eu tô tranquilo. Tipo, meio que argumentou assim, muita gente levou por um lado assim, ele tá tranquilo, mesmo com tudo que aconteceu, entendeu? E é só uma maneira, que nem eu falei, eu acho que o atleta não tem certo, não tem errado nessa hora, cada um age com uma dor, apresenta a dor de uma maneira diferente, principalmente quem era mais próximo dele.
e marcou o CrossFit Games, pra mim que foi o pior da história, sem sombra de dúvidas por tudo que aconteceu. E eu queria te fazer uma pergunta agora, assim, se você fosse o responsável pelo evento de tudo que aconteceu, qual decisão você teria tomado? Essa de adiar o Games, de jogar para 2 dias, sendo um leaderboard, como você falou, um leaderboard sem leaderboard? Eu teria feito isso. Sem leaderboard, divide o prêmio, teria sido, para mim, a melhor decisão. Né? Eu não teria adiado, porque não dá para adiar. É uma estrutura muito grande. Muita loja, são muitas empresas que investiram ali. Você vai na Vendors Village, é um negócio gigantesco, né? Teve até empresa brasileira que foi lá, imagina, gastou uma nota para levar todos os produtos lá, depois mais a passagem. Tem toda a galera que vai do mundo inteiro para ir ver. Entendeu? Então, e não dá para adiar. Então você tirou férias bem nesse período. Bem como centenas de outras pessoas. Mas não, vamos pegar as férias bem naquele... Guardou dinheiro o ano inteiro, né? Mas eu vou te falar que se tivesse sido não competição, uma demonstração com sexta-feira e tal, eu acho que talvez eu teria curtido mais. Seria menos pesado, né? Porque eu fiquei a maior parte dos games assim. Tudo bem, a gente não pode torcer. Sim. Né? A imprensa não pode torcer. A gente ficou sentado na primeira fileira, na lateral, e a gente é proibido de torcer. Se o David Castro vê você torcendo, ele te expulsa. Então, todo mundo ali fica quieto, né? Mas assim, você via que o público estava se sentindo culpado de torcer. Tentaram puxar uma ola em algum momento, aí muita gente não levantou, algumas pessoas ficaram pé da vida que puxou, sabe? O Games inteiro foi estranho, com um clima pesado, literalmente um clima de enterro. Né? Então... E assim, os atletas, eles estão fadados a falar besteira. A Tia, por mais que ela seja treinada midiaticamente, né? Quando o cara pergunta, e aí, seu 7º Games agora, o primeiro como mãe, como é que foi o seu Games? Ela fala, o melhor até agora. Tipo, melhor até agora porque ela foi mãe, mas Sim, tipo, ela era mãe, teve todo um preparo como mãe, mas foi uma bola fora falar que aquele foi o melhor Games até agora, né? Exatamente. Mas você sentiu assim, que no decorrer dos dias, né, na sexta de tarde, no sábado, domingo, o clima foi modificando um pouco, assim? Porque eu achei que assim, no primeiro dia a música muito baixa, e depois nos próximos dias... No domingo, na minha concepção, pra quem via daqui, tava uma competição normal, assim, da arena ali, sabe? Mudou drasticamente, exatamente por isso. Assim, a narração, ela tava bem calma, quase descritiva, e a música baixinha na sexta-feira. Sábado foi aumentando, sábado à noite, com a escada de clean ali, eles já deixaram correr um pouco mais, e no domingo voltou. Pelo menos na narração e na música, mas ainda assim não estava igual, porque a arena estava 80% só cheia. Tinha muito lugar vazio. O Ricardo, que vai desde 2018, né, ele só não foi nos anos da pandemia, acho que 21 ele foi, mas não foi em 2020, né? Mas o Ricardo, ele falou assim, cara, você não tem noção do que é o CrossFit Games no domingo. No domingo não tem nenhum lugar vazio. Olha a quantidade de lugar vazio. Tem 20% da arena tá vazia. E tinham sido vendidos todos os ingressos, né? Tinham sido vendidos todos os ingressos. Então... Aí tem duas coisas. Porque tem muita gente que compra antes e depois revende, tipo cambista, que ganha dinheiro em cima dos CrossFit Games. Mas tem ali, acho que não. Ali é porque realmente tava vazio. Ali, né? Desistiu. E eu não julgo. Teve gente que desistiu e teve gente que ficou e... Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar dentro do hotel, gente? Fort Worth, não tem nada pra ver. Sim. Vou pra Dallas, ver o que? O X, onde o JFK morreu. E acho que você gosta muito da parte do atleta, né? Da competição. Esse é um games que a gente não pode avaliar tanto a questão de principalmente quem foi mal, né, Sérgio? Acho que é difícil a gente fazer uma relação. Pô, o atleta foi mal, me decepcionou porque teve essa questão mental, a fatalidade. Mas eu queria te perguntar assim, quem foi o atleta que te surpreendeu, né? Positivamente, foi mesmo o campeão dos games, ou teve outra pessoa que você falou? O Sprague foi o que mais me surpreendeu. Isso aí sem sombra de dúvidas.
Vocês podem até falar do Darlin Pepper, mas o Darlin Pepper tava no meu pódio. É que o Darlin Eu tinha Pepper, colocado o depois Darlin que ele Pepper foi- no pódio. é que o Darlin Pepper, depois que ele foi campeão 3 anos seguidos no Teams, ele foi pra Elite, ele teve um vale, né? Ele não... Ele oscilou Demora muito, né? principalmente para o Ele era atleta uma esperança, masculino, assim, né, para o homem ganhar força, porque aí na força não é só uma questão, é a questão de você fazer o thruster com um 3.5 rápido também, né? Porque já fazia, sei lá, 295 de clean, mas quão rápido você faz um thruster com um 3.5? Você tem que estar fazendo ali com 350 de clean. Né? Tô falando em libras, Com né? um monte de outras coisas 360, né? Para você fazer um 3.5 na rapidez que eles fazem, que é uma coisa absurda, né? Então me surpreendeu muito o Darlin Pepper, ou o Darlin Pepper não, o Sprague, que eu realmente não esperava o Sprague chegando do jeito que ele chegou. Sim. Teve bastante prova que favoreceu os atletas mais altos, sim. Sim. Né? Mas nenhum controle de dano dele foi grave. Então, eu até esperava, eu até estava pensando nele em top 10, top 15, mas primeiro, nunca. O Darlin Pepper estaria no meu pódio, o Fikowski sim. Jason Hopper me surpreendeu um pouco, porque eu não esperava que ele fosse tão bem. Né? Ele tá sempre, a gente sempre põe muita esperança no Jason Hopper, ele nunca corresponde tão bem quanto. E dessa vez ele beliscou o pódio, né? Então ali pra mim foi... E dentre as mulheres podemos falar da Rolf, porque a Migala e a Tia já eram nomes cotados ali pra estar no pódio. Você sabe que a Emily Rolfe foi uma história engraçadíssima. Na terça-feira, antes de começar os games, eu vou pra academia do hotel. Aí, antes de ir pra academia, no hotel, eu tava em outro hotel e depois mudei, né? Aí eu fui, no outro hotel eles deixavam umas frutas e um café o tempo inteiro, mas nesse hotel não. Mas aí eu fui ver, aí eu olho assim, tá a Emily Rolfe sentada na mesa. Eu vou embora para assim, conheço aquela mulher. Conheço aquela mulher. Aí eu acho que é a Emily Rolfe. Aí eu, né, porque uma coisa é você ver competindo de longe, né? Tipo, reliada, mas eu achava que ela era bonita, ela é o cão. Mas é que o Instagram dela engana um pouquinho, hein? O Instagram dela engana um pouquinho. Depois eu mostro a foto que eu tirei com ela pra você ver como é que é. Aí eu fui ser a Emily Rolfe. A Emily Rolfe ela é mais bonita pessoalmente, na verdade. Ela é um belo de mulherão. E aí eu volto assim e falo: Excuse me, Emily, can I have a picture? Aí ela, claro, tal. E tava o pai dela, a mãe dela, o marido dela, tava todo mundo ali sentado na mesa conversando. Aí a mãe, não, tira a foto ali, que tinha um negócio assim, CrossFit Games. Bem mãe, né? Tipo, bem mãe, tira uma foto com uma flor. Isso, mas foi exatamente. Vou te mostrar a foto, porque tinha assim, uns bexigas, assim, um arco de bexigas e um negócio escrito CrossFit Games. E lá tem os Longhorns, aqueles boi, né? Eu acabei saindo na foto com os chifres, né? Atrás. Vai ficar lindo com o chifre, E aí eu encontrei a Emily Rolfe lá e depois encontrei ela no outro dia e encontrei ela com a medalha, né, do terceiro lugar, né? E aí eu até conversei com ela e tal, falei, nossa, parabéns, ela assim, eu tô feliz. Ela mesma estava se sentindo no final, eles ficaram com coisas de tá bem. Expressar, né? Até de expressar a felicidade por ter... A gente no domingo eu encontrei o Cam Porter, tava todos os atletas bebendo na Beer Garden. Fui tirar uma foto, eles ficaram meio coisa, porque não sei se ia pegar bem se eu postasse uma foto, sabe? Mas eu não julguei, porque o Cam Porter, ele é sempre muito simpático com todo mundo. E ele foi ainda assim simpático, sorriu, Tola Marroquino nem tanto, mas assim, eles estavam todos lá bebendo, mas ao mesmo tempo preocupados de repente aparecer numa situação de felicidade, sendo que o outro morreu. Tava assim. É horrível, né? Tem que ficar se preocupando com a opinião dos outros toda hora. Você não consegue viver, você não consegue fazer nada. Você fica com medo de, por alguns segundos, estar feliz, sabe? Sendo que, cara, né? É triste, a gente tem toda a situação que a gente tem que respeitar. Mas, né, também tem as coisas boas da vida que estão acontecendo, né? Não tem como deixar elas de lado também, né? E aí, nessa situação que a Emily estava se sentindo meio estranha de falar que estava bem, eu falei, não, mas aí ano que vem você volta... Né? E leva de novo, né? Ou até um lugar mais alto, ela talvez segundo. Eu falei, por que não primeiro? Você acha que a tia é imbatível? Sim. Né? Aí que o marido dela falou, isso aí, tem que pensar assim também. Porque ela mesma não se põe como na posição de poder ganhar. Mas é que é difícil, né? Com a tia é muito difícil ganhar 6 provas de 9.
É uma lacuna um pouco grande. Mas tudo é né? possível. Vai que ela engravida de novo. É. Isso sabe, ué. Nossa, a não sei que ela tenha feito laqueadura, mas eu acho que não sei. Nunca se sabe. E pulando um pouquinho agora de CrossFit Games e partindo pro pós agora, né? O que você acha da nota que saiu essa semana, da PFA? Tem 3 pontos na nota, né? Que eu vi que o Cross dissertou a nota ali, mas um fator principal, eu acho que os 2 primeiros pontos todo mundo concorda. Ninguém transparência e a parte ali do time de segurança, mas o terceiro ponto que eles pedem a saída do Dave Castro me surpreendeu muito e eu queria saber a opinião de uma pessoa extremamente relevante como você sobre esse ponto em específico. Primeiro, obrigado pelo extremamente relevante. Duvido que a CrossFit leve minha opinião Mas se eles levassem a sério a opinião de quem ama o esporte como nós amamos, acho que estaria né? Ponto diferente. Eu sou plenamente... Aí agora eu vou ser bem polêmico. Eu sou plenamente de acordo. De acordo? E aí eu explico o porquê. Ele era o diretor dos games. Certo? Por mais que eu gostaria que uma investigação... Eu não gostaria, não. Eu quero que uma investigação seja feita para se chegar no verdadeiro responsável. Tudo tem que passar por ele. E ele é um cara controlador, ele nunca escondeu isso. Certo? Então, uma morte aconteceu sob a responsabilidade dele. Se o Don Fall, que é o CEO, também tem que sair ou não, isso aí depende de quem no final toma as decisões. Porque o Don Fall também falou que ele cortou todos os gastos possíveis dos games. Que ele também ele deu uma entrevista falando que ele fez vários cortes de gastos. Mas assim, o Dave ou os dois tem que sair. Alguém tem que ser responsabilizado por isso. E honestamente, se eu fosse o Dave Castro, entregaria o cargo até que tudo fosse esclarecido. De quem é a culpa, de quem é a responsabilidade, porque no final, quem assina tudo sobre os games é o Dave Castro. E alguém precisa se responsabilizar por isso. Ele não foi lá e matou o cara. Mas ele foi lá e assinou quantos salva-vidas, quantas boias. E no final das contas, quando ele fala assim, olha, se você se apoiar em algum paddleboard, você vai ser eliminado dos CrossFit Games. Você é desclassificado dos CrossFit Games. Você impõe uma pressão que nas outras provas não tem. Exatamente. E não só ficar em último na prova, né? Não é ficar em último, é ser eliminado dos games. Meu Deus. Né? E aí você vê depois, eu até falei hoje nos meus stories, né? Que do filme do Buttery Bros, da Brooke Wells falando, se tivesse alguém perto, eu tinha me apoiado, porque eu estava quase me afogando. E aí a irmã dela fala, que bom que você conseguiu chegar até o final. Nossa. Eu tô falando isso pra Sydney. É esse diálogo que mostra no documentário. E aí você pensa, como é que você põe... Nenhuma outra prova tem um requisito mínimo. Por que essa prova tem? Por que a pessoa não pode pedir socorro? Sim. Por que a pessoa não pode simplesmente... Se eu coloco uma boia, a pessoa fica parada, descansando e depois continua? Ela vai chegar em último, se for o caso. Você não vai ganhar. Não vai, né, ter vantagem nenhuma. Exato. A não ser estar viva. Então, assim, invariavelmente, essa decisão, se não todas as outras, mas essa decisão passa por ele. Diz que tiraram, um dia antes, ele tirou as boias que iam fazer sinalizar o trajeto. Não, tem as boias, tinha boias que sinalizavam o trajeto, mas os atletas estavam nadando contra o sol. Eles não conseguiam, as boias eram amarelas, eles nadando contra o sol. Eles não conseguiam ver as boias não eram numeradas, não sabia qual era a direção e elas eram muito pequenas. Então, sem direção nenhuma. Diz que eles nadavam bastante, geral, assim, os atletas nadavam sem direção baseado no pé da frente. Se o pé da frente estava errado, problema deles. Entendeu? Então, por mais que eu ache que ninguém programa como o Dave Castro, que os games... eu até estava falando com o Gulin antes. O Rich Froning postou que ninguém se importa mais com os CrossFit Games que Dave Castro. E a Vitória Campos, que treina na Mayhem, postou: seria bom ter alguém que se importa tanto ou mais com os atletas do que com os CrossFit Games. E isso é verdade. Né? Você vê o Patrick Vellner falando, isso é um esporte, não é uma guerra. E você vê, tudo bem, todos esses atletas são da PFA, né? São da Associação de Atletas Profissionais de Fitness.
Mas não é a primeira vez que eles levantam problemas de segurança e são ignorados. Pela mesma pessoa, provavelmente. Né? Qual foi a prova de natação que teve ano passado? Em Madison. Não teve natação. Não teve natação ano passado. Qual foi que teve em 2022? Agora tá... Acho que foi na piscina, né? Foi na piscina. Por quê? Foi Porque em esqui, 2021, um monte de gente teve infecção bacteriana depois de ter nadado no Lago de Madison. Bosman tirou. Não tô falando que Bosman é melhor ou pior nessa história, né? Mas aprende assim, com erro. Exato. Se você pensa que tinha risco de tubarão 2018. em Carson, né? Uma semana antes, em 2000, não, todos os anos teve, mas uma semana antes, em 2018, teve lá o tubarão foi filmado por um drone. E não é um tubarão branco, né? Em Carson. Tinha as bactérias, as infecções no lago em Madison. Não era todo mundo, mas um ou outro, né? E não é legal, né? Teve alguns outros problemas de segurança que foram levantados. Se você colocar tudo isso, é porque são atletas profissionais, a elite da elite do nosso esporte, que nada nunca aconteceu antes. Sim. Né? Tem um caso lá que o Matthew Frazier quase se afogou em 2017, foi salvo pelo Brent Fikowski. Né? Mesma situação. Só que o Fikowski estava atrás. Então, assim, E assim, sendo bem sincero, gente, e aí eu não quero que me interpretem errado. Às vezes, só uma tragédia desse porte para fazer as coisas mudarem. Sim. Só quando o Senna morreu que mudou a segurança na Fórmula 1. Acho que a cobrança... Porque quando o Ratzenberg morreu antes, ficou igual. O meu medo é que o tempo passe e acabe se esquecendo do acontecido, que não tenha a cobrança que deveria ter. A CrossFit, na minha opinião, ela causa represárias às pessoas que batem de frente. Assim, não é na sua opinião, não. Ela causa mesmo. E até acho que as pessoas que estão na PFA, que estão sinalizando ali, Fikowski, o Vellner, são pessoas que já estão se aposentando, ou Fikowski, que é o último games dele. Mas não sei, assim, eu ainda tenho um pé atrás. Me surpreendeu essa nota pelo simples motivo, assim. Eu achei que o Dave Castro era mais querido pelos atletas. Numa questão, assim, nos bastidores eu achei que ele era um cara assim, não, ele é o paizão. Né? E eu achei que pela nota, não. Mas eu sei que nos Estados Unidos é meio que um protocolo, o responsável se retirar, até entregar o cargo. Aconteceu isso agora no... que eles são mais... conseguem separar um pouquinho esse pessoal do não, mas agora até na tentada do eu acho que você tá confundindo as épocas. Você tá lembrando de Rich Froning em 2014, com Josh Bridges assim? E Dan Bailey saindo para passear de moto pelos Estados Unidos com Dave Castro. Hoje em dia não mais. Não, é que a imagem que eu tinha do Dave Castro é que ele era um cara assim... Ele fez, vamos exemplo, ele fez um podcast com todos os atletas, ouviu, conversou. Eu achei que ele tinha essa mais da cultura... E eu tenho medo, assim, que quem que vai vir substituir para os próximos... Pelo que ele mesmo falou, assim, ele tinha perdido contato com os atletas. Por isso que ele quis fazer isso. Sim. Porque ele não tinha mais o contato com os atletas que ele tinha antes, né? Não era mais brother da galera. Ele ficava mais ali, tipo... Veja, é só você lembrar, em 2010, por que surgiu o colchão embaixo da corda? O Froning caiu de 20 pés. A altura das barras também foi uma questão do Fikowski, né? Por que não pode mais jogar a barra pra trás? Só porque o Rich Froning era espertinho? Não, porque se bater na coluna, né, deixa a pessoa tetraplégica, né? E isso talvez até abra os olhos para outras competições menores, que às vezes não tem essa... Pô, o games tem dinheiro. Gente, tem competição amadora que acha que é games. Então, e daí coloca lá umas pessoas, né, que não pra subir corda alto, pra fazer algumas coisas que... Cordas altíssimas sem nenhum colchão. Que não precisa. Talvez, acho que não aconteceu ainda um problema mais sério, porque que Deus cuida. O volume num campeonato menor, ele é menor, né? Tipo, o volume de Mas já teve casos de morte em campeonatos nacionais, né? Então, mas eu acho que é mais por sorte, porque é mais sorte que juízo. Porque e tem vários campeonatos menores com natação em águas abertas. Tem. E o que você achou da nota da... Porque aqui, posso estar errado, mas assim, pelo que eu observei, os que tem aqui, o pessoal cuida bastante, assim, da segurança. Não sei, né? O que eu percebi
de ter mais segurança. Teve um amigo meu que rompeu todos os ligamentos do joelho no campeonato aqui caindo de uma corda. Ah, não, sim, digo na Aqui em parte da Curitiba, água. inclusive. Digo na parte da água. Mas é porque em piscina, né? Acho que piscina é sempre mais fácil porque mais você consegue controlado. visualizar. É um ambiente controlado, Falando em né? piscina e águas abertas, o que vocês acharam da nota da CrossFit em eventos sancionados, a proibição total de natação, eventos de água, né? Até Assim, um protocolo. a princípio, natação não é o problema. Natação é uma valência importante que deve ser testada no CrossFit Games e ela tem que permanecer nos principais campeonatos do mundo. Ponto. Ela definir protocolos de segurança para águas abertas, para os seus campeonatos sancionados, eu acho interessante para garantir, porque se vai levar o nome ou coisa fechada, né? Porque se vai levar o nome CrossFit, né, que ela tenha pelo menos um controle que a segurança está sendo feita. Mas é engraçado isso surgir agora por causa do Lazar, né? Porque você tem, tudo bem, todos os campeonatos sancionados, todos os campeonatos licenciados da CrossFit, não existe mais sancionado, né? Licenciados pela CrossFit, eles são obrigados a ter seguro. Mas você sabe se o seu campeonato que você está fazendo ali na esquina tem seguro? Porque ele deveria ter. Né? Então, forçar isso porque vai ter o nome CrossFit, eu acho uma coisa boa, mas eu acho que ela não pode entrar no desespero. Então, numa piscina, gente, é um ambiente muito mais controlado. Você está vendo, você pode definir qualquer coisa, mas assim, as Olimpíadas já tem isso para piscina, gente. A Olimpíada também tem isso para maratona aquática, mas também é o melhor do melhor, mas assim, você quer colocar o dobro? Pode colocar. Entendeu? Mas aí você não precisa também simplesmente suspender tudo e falar assim, natação é o problema. Não, eu suspenderia águas abertas, garantiria a exigência de salva-vidas como qualquer coisa na piscina e a vida segue. Entendeu? E assim, continua testando a natação da pessoa. Exato. Não vai mudar muito você fazer em águas abertas ou fazer numa piscina. É completamente diferente, na verdade. Não, eu sei. eu sou guarda-vidas, então eu sei então muito você bem sabe. como é que é. Mas você continua pelo menos testando a valência. Mas eu digo mais assim, porque ninguém vai escolher um mar mais agitado pra fazer uma prova. Vai ser num... Você via como era Carson? Não. Lagoa. Não. Carson, assim, você teve aquela... 2014 tem tinha aquela umas imagem ondas icônica. assim, Nessa época, eu não nem absurdas. fazia crossfit. Tinha uma imagem icônica de um atleta que ele, tipo, nadou até o pedal, o primeiro pedal, assim, ele ficou abraçado no pedal, assim, a prova inteira. Mas Só esperando a galera passar, porque ele falou, não vou entrar nesse mar, tipo, vou ficar só aqui no rasinho. Mas digo mais assim, a questão da natação em si, você consegue provar ela na piscina, Ah, sim, tanto quanto isso no sim. mar. Eu digo da valência, né? Não digo que seja igual. Mas você consegue provar a mesma coisa que a pessoa nada numa piscina, se for nadar no mar. Só que é mais tranquilo, é mais controlado. Você consegue controlar a temperatura da água, você consegue... o público consegue assistir de uma forma mais agradável. É tudo diferente, né? Agora você coloca ali com variável de temperatura de água, com variável de ter bicho na água, de ter um objeto... Agora o jogo vai se inverter. A entrevistada será você. Você como guarda-vidas, então. Vamos lá. Vi muita gente falando. Nossa. Deveria ser primeiro a natação, porque no triatlo é sempre a natação para diminuir os riscos. Sim. E é verdade? Sim. É mais confortável, né? Porque a pessoa sai ali do caso na corrida deles. Eles saíram com uma temperatura corporal muito alta, eles estavam fadigados, o músculo, né? A respiração da corrida é uma respiração muito diferente da natação, tanto que a maioria do pessoal demorou um pouquinho para se readaptar. Batimento cardíaco é diferente, o corpo tá querendo trocar ali temperatura com a água, não consegue. Então, assim, a chance de dar uma cãibra é muito grande. Quem nunca saiu de uma bicicleta e foi para uma esteira e já sentiu cãibra na panturrilha? E falam que cãibra abdominal, nesse caso, que é o pior abdominal e na panturrilha, meu Deus. Porque um técnico, uma pessoa me falou no Instagram que ali tinha toda a pinta, depois de treinar pessoas em águas abertas por 15 anos, tinha pinta de cãibra, seguido de hiperventilação e desmaio. Sim, é que também nosso corpo ele começa a perder sódio por conta da desidratação. Aí acontece um problema que daí o batimento cardíaco aumenta, o sódio se dissipa, você entra num choque. E daí acontece o mal súbito, a cãibra, o infarto. Às vezes uma pessoa que nunca teve, nem histórico, pode ter tido. No caso dele, acho que não fizeram nada ainda, né?
na questão de autópsia, né? Não, já fizeram autópsia, mas eles não falaram podem por quê. liberar. Então. Porque com certeza vai sair alguma coisa bem assim, nossa, mas ele era atleta, como que ele teve isso, né? Eu entro no site do Tarrant County, que é onde ocorreu a fatalidade, e entro no processo do Lazar todo dia. Tá como finalizado, mas inconclusivo ainda? Tá como foi feita a autópsia, o corpo foi liberado, então já sabem a causa da morte, então o corpo já tinha sido liberado para a família, tanto que teve o velório, mas tá como pending. Então tá ainda ou o fim das investigações, né, ou... E aí, assim, aí falaram, teve pessoas que falaram que a água estava a 87 graus Fahrenheit, que daria uns 30 graus Celsius. 30,5, que é bem no limite, que é o recomendado. 31, né, o máximo. De 16 a 31 é o recomendado pelo pessoal do triatlo, enfim, né? Uma combinação de fatores, né? Só que daí, agora pensa quando a pessoa entrou depois de uma corrida. Tipo, e muitos atletas falaram, não, eu achei que depois da corrida eu ia me refrescar na água. Sim. Diz que borbulhou. Vocês já ficaram num ofurô, ou numa hidromassagem? Como é que você vai ficando? Vai desmaiando. Vai ficando mole ali, né? Agora pensa depois de ter corrido um monte e ainda fazendo esforço, né, no caso deles, para mudar a respiração, para braçadas, enfim. Eu acredito que tenha sido muito isso, assim. E aí fica uma questão que talvez a gente nunca saiba, né? Talvez vá para uma investigação particular ali, uma questão de processo e nem saia um resultado, né? Do que ocasionou, né? Porque é o que você estava falando, né? Talvez, porque teve uma reportagem que falou que só vai continuar a investigação se sair algo que não seja um afogamento acidental. Né? Mas uma coisa é você não ter uma investigação criminal de falar que assim, a CrossFit matou, mas você pode ter uma investigação de falar que foi negligência e não necessariamente é criminal, depende da lei estadual. Aí depende da lei estadual, que aí tem que saber quem conhece a lei do Texas para saber como é que esse tipo de investigação entraria. E o promotor, né, o District Attorney, pode sim provocar uma investigação nesse sentido, mas não necessariamente criminal, né? E ele ainda como atleta que não é americano, né? Não é norte-americano, tem tudo isso, né? O Sérgio, agora final de semana tem os games adaptados, eu não sei que dia que vai ser o episódio. Agora é Masters. Masters e os Teams. Eu queria te perguntar, teve essa mudança da CrossFit dividindo em 3 datas diferentes, em 4 lugares diferentes. O que você achou dessa tomada de decisão? Eles argumentaram que foi uma questão de dar relevância aos Teams, aos Masters e aos adaptados. Você concorda com isso? O que é a tua opinião sobre esse tema aí? A gente pode falar palavrão? Pode, fica à vontade. Tá em casa. Bullshit, né? Isso é uma grande falácia. É historinha pra boi dormir. Entendeu? A questão ali foi corte de custo. Tá? Isso é facilmente explicado, né? Você pode ver quantas pessoas estão animadas para ver os CrossFit Games dos Masters e Teams. Eu publiquei uma notícia hoje. Vou pegar aqui meu celular. Fique à vontade. Tá? Eu publiquei uma notícia hoje. Quando a gente fala dos games, a gente tem assim um monte de curtida. Eu tive 831 curtidas e 5 comentários. Hoje, meio-dia, eu publiquei a notícia. Tem 9 horas. Nossa. Tá? E eles colocaram o Master e o Team dentro de outra competição que vai estar rolando com quem nem se classificou, né? Então, na verdade, foi assim. Eles tiraram dos games, aí deram pro Legends. O Legends é uma competição tradicional nos Estados Unidos só para atleta Master. Então, os Masters, o Legends ficou responsável por fazer os CrossFit Games para os Masters. Tá? Então, nesse sentido, pelo menos eles deram a quem deveria dar nos Estados Unidos. E deram o Teams para o Pitch Team Throwdown. Aí colocaram as duas no mesmo final de semana, o que é um absurdo, porque você não sabe se tem um velho que tem um filho. Né? Um velho de 40 anos, que tipo eu, que poderia ter um filho de 14... que eu não tenho, competindo no team. Aí você, quem que vai? Né? Eu achei uma sacanagem, porque um é em Birmingham, no Alabama, outro é em Kalamazoo. Né? Então, aí já tá errado. E aí, é sabido que essas competições não estão com dificuldade de obter judge, staff voluntário,
de ter muito patrocinador. Acho que a sorte foi a Northern Spirits, a francesa, também entrar para patrocinar tudo. E aí o kit é muito menor, porque é muita gente. E você tira... E aí, agora também outra opinião bem impopular. Muito impopular. Né? Vamos pegar o caso brasileiro. Né? Antes você tinha 5 atletas se classificando. Inteiro. Né? No ano a gente teve, sei lá, 16. Mas você tinha alguns Masters, alguns Teams, né? E alguns adaptados. Agora você tem 43 atletas classificados. Entre Masters e Teams. 41 que conseguiram ir. Né? Você não tem como pagar pra todo mundo ir. Você não tem como arrumar patrocínio pra essa galera toda. Aí eu tô, não, me ajuda com vaquinha, com rifa, com isso, com outro. As marcas também não têm dinheiro pra mandar todo mundo. E aí isso se tornou um problema dentro do Brasil. Fico muito feliz que pessoas como Yamada vai super merecido, Caio Moisés, né? Tem um monte de atleta. Aumentar o número de atletas é super legal porque dá essa oportunidade para essa galera, né? Mas ao mesmo tempo você dificulta o pessoal que geralmente vai conseguir um patrocínio ou outro até. Então você tem esses dois lados da mesma moeda. Bom para um lado, ruim para o outro. Se fosse só você conseguia muito mais patrocínio. Sim. Né? E outra, ao tirar dos CrossFit Games, você tira o glamourzinho também, né? Quem que vai parar agora esse final de semana pra assistir ainda mais tudo que aconteceu? Entendeu? Eu vou assistir. Eu adoro. Sim. Mas eu vou assistir o Masters ou o Teams? Já vai ter que fazer uma escolha. Já vou ter que fazer uma escolha. Masters são 2 arenas. Nossa. As 2 arenas vão ter transmissão de câmera estática e apenas uma delas vai ter câmera móvel. O que a organização considera a principal. E Teams, se eu não me engano, é uma só. Mas ainda assim é bastante gente. E obviamente essa competição ainda tem outras competições rolando dentro dela, porque ela também precisa se sustentar. Exatamente. Porque eu tava conversando com o Joe Stinton, que é o dono do Legends, $200 mil pra fazer a transmissão assim. Assim. Sem scoring. Sem os atletas, sem você saber quem tá na frente. Aquele negocinho aparecendo. Não vai ter isso, porque isso é muito caro. Nossa. E o adaptado ainda que vai sair no meio de setembro, quem vai lembrar? Eu vou postar, eu vou fazer matéria, mas quem vai lembrar? Você percebe como a gente... E o Real World, que é também uma competição super tradicional. Agora, se deixasse tudo na mesma semana, você tinha, por exemplo, a Sky Hill ano passado pagou uma casa que a Elaine Derroco tava, então pôde ajudar os atletas, pelo menos dando estadia, porque tava todo mundo lá, entendeu? Então vai estar todo mundo ali, vou lá ajudar. Cara, a CrossFit ela devia ter feito o quê? Pega uma semana inteira, põe de domingo a quarta uma competição, de quinta a domingo outra. Sim. Sim, até o público, né? Já vai lá e fica, então, vamos ficar eu não tenho condição de ir pro Master agora. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos, eu não tenho como ficar lá. Minha vida não é essa. Sim. Vou fazer o quê? Não ganhei dólar, gente. Sim. Então você tira o público, você tira... Mas aí eu falo, ninguém dá atenção. Agora vai... pessoal. Vamos ficar nas lives também dos atletas que a gente gosta. Na live dos atletas que a gente gosta, porque... Tem mais contato com o pessoal, né? E vai ser o jeito melhor de assistir, na verdade, se for... porque aí a gente vai assistir os brasileiros, porque se a gente for esperar a Sean Woodland falar, talvez só fale a Andrea... Andrea talvez tenha algum destaque, né? Andrea foi... Eu falo talvez tenha algum destaque, não porque ela não vai ficar bem, mas é porque eu não sei se a categoria dela vai ter destaque. Ou se eles vão ficar focando sempre na 35 ou 39 e mudando. Vai ser a primeira vez, a gente também não sabe como vai ser. E são 40 atletas da 35 e 39. É muita gente. Foi bom o ponto teu de colocar o valor da transmissão, porque... Muitas vezes a gente que está sempre trabalhando lá e acompanhando, o público não sabe o quanto custa, né? O quão difícil é fazer uma transmissão, tudo. E às vezes fazem umas críticas e agora a gente não vai ter transmissão. Então, vale a pena valorizar um pouquinho quando tem, né? Uma transmissão oficial em português. Não vai ter? Não vai ter. No Copa Sur, aquele drone maravilhoso, é caríssimo.
Copa Sur, na minha opinião, foi a melhor transmissão da... Foi a melhor transmissão, principalmente de times. Parece que o narrador de times era muito bom. Por quando que teremos esse narrador de times narrando Elite? Não é comigo essa pergunta. Logo mais. É isso aí. Eu tenho mais uma pergunta meio polêmica. E voltando um pouquinho. Tamo aí pra isso. A gente tá falando bastante sobre redução de custos da CrossFit. Desde acho que 2019 ali, né, quando teve a catástrofe com o Greg Glassman, a CrossFit vem sofrendo mudanças. Parece que ano passado eles aumentaram em 50% o valor da afiliação dos boxes americanos. E acho que europeus também, né? Eu sei que os americanos sim, porque eles foram os que mais reclamaram. Será que a gente pode estar caminhando para um fim da CrossFit? Essa questão não é nem polêmica, ela é uma pergunta meio sem resposta. Porque a empresa está passando por problemas há bastante tempo. Na verdade, não é nem 2019, não. Eu vou colocar desde 2017 a 2018, quando o Greg Glassman enlouquece e demite todo o time de mídia. Isso. A CrossFit tinha um time de mídia muito forte que gerava a marca CrossFit. Quando eu comecei CrossFit em 2014, você fazendo um box afiliado ou não, era toda a diferença. Entendeu? Nossa, eu faço um box que tem o nome CrossFit. Né? Uhum. Sim. A CrossFit, ela conseguia levar a marca dela, ela conseguia levar os games, tinha toda uma estrutura. Você tinha o Road to the Games, a gente ficava assim, ansioso para os games chegar, desde o Open. Já teve 434 mil inscritos no Open no ano. Foi assim, aquela coisa maravilhosa. De repente, o Greg fala assim, não, games não é importante, o importante é a saúde, vou demitir todo mundo, que vocês só focam no games, vou virar o jogo. E aí foi a época que alguns blogueiros ganharam destaque, o Armie Hammer, que depois sumiu, né? O Craig Rich também, até encontrei ele lá, ele ficou só um dia. Mas era uma situação onde, de repente, os games sumiu. E aí que eu acho foi o grande erro da CrossFit, porque por mais que os CrossFit Games não seja o foco da CrossFit pela saúde, muita gente se empolga com o CrossFit Games e faz o CrossFit pelo esporte, né? Todo menino que joga futebol sonha em ser um mega jogador de futebol. Se não existisse os grandes ídolos, será que todo mundo estava jogando futebol? Uhum. Sim. Quem pega numa raquete, tem lá o Nadal, o Djokovic, na minha época era, né, sei lá, o Kirten. Mas assim, né, quando o Kirten entrou, aumentou o número de pessoas que estavam, né, ou quando os irmãos Grael ganhavam um monte de medalha nas Olimpíadas, tinha gente com mais dinheiro que ia fazer iatismo. Uhum. Então, se não tem esses grandes atletas, você não tem esse pessoal indo atrás do esporte. Não tem essa visibilidade, Não né? tem essa visibilidade. Agora, nas Olimpíadas, o judô, né, um monte de crianças se inscrevendo. Então, assim, a gente vai atrás de ídolos. A gente sempre procura ídolos. A verdade é essa. E também o hype, né? E o hype. Então, o que ele não, na minha opinião, começou a errar ali. E aí foi uma sequência de erros. Veio 2019, aí veio as falas extremamente problemáticas dele e que desencadeou, e aí é o que todo mundo fala assim, que nem agora, né? Um monte de voluntário agora tá falando que o David Castro impedia as pessoas de se pronunciarem. Porque as pessoas tinham medo das represálias. E agora elas falam. Né? Que nem quando começou a surgir as coisas do Greg Glassman, que a pessoa fala assim, bom, a senha da CrossFit Headquarters era, né, o órgão genital feminino molhadinho. Essa era a senha. Nossa, que coisa legal, né? De você ter como senha de uma empresa, né, pro Wi-Fi. Que bacana. Nem um pouco misógino, né? Então, assim, aí essas coisas se amontoaram, Greg Glassman caiu, Eric Roza comprou, mas assim, a CrossFit, ela é enraizada também nos seus ídolos. E o ídolo da CrossFit é o David Castro. A cara da CrossFit é o David Castro. E eu sempre achei isso problemático. Ele não é dono da empresa, e eu não acho que uma empresa pode ser representada por uma pessoa que não a própria empresa. Não acho que ninguém tem que ter a cara maior do que a cara da empresa. Então, eu já teria se eu fosse o dono, eu tinha demitido o David Castro de início. E não tinha voltado atrás.
Todo mundo vai sofrer, mas a gente se recupera. Sabe essas coisas assim? Sim. A vida segue. Ele não é insubstituível. Ninguém é insubstituível. O Adrian Bosman não tem o mesmo carisma, não faz a mesma coisa. Gente, tudo bem. Tem que fazer funcionar o negócio. Tem que fazer funcionar. Eu sempre achei complicado a empresa depender de uma pessoa que não é o dono para ser a cara dela. Certo? Já, se fosse dependendo do Greg Glassman, não, ainda assim o Dave Castro era mais forte que o Glassman. Sim. Né? Então, assim, aí ela passa por esses altos e baixos. Aí eu falei assim, bom, agora uma empresa comprando, ela vai ter um encaminhamento mais profissional, porque eu sempre achei que a CrossFit é uma empresa familiar de fundo de quintal. Era gestão zero, né? Gestão zero. Continua. Então, eu acho que essa crise vai ser um turning point. Né? Ou a CrossFit se endireita para virar uma empresa profissional, porque se ela exige profissionalismo de todo mundo, nas afiliadas, processando a galera toda que usa CrossFit ou que faz isso do jeito, ela tem que ser uma empresa profissional também. Então, ou ela passa a ser profissional na comunicação, na transparência, coisa que ela nunca foi a partir de agora, ou a gente está vendo ela caminhando, porque ela já está decaindo muito. E a gente vai ver ela cair ainda mais. Se ela não tratar esse assunto, porque eu acho que tem muito box que está esperando a investigação. Sim. Para saber se permanece ou não. Bastante. Se ficar sem resposta, vai ter bastante box que vai se desfiliar. Por enquanto, eles estão esperando a investigação. Se não aparecer nada, a coisa vai começar a ficar estranha. Se eles não derem uma resposta, a coisa vai ficar estranha. Então, a empresa precisa agir profissionalmente. Até porque nenhum box também quer fazer parte de uma coisa que... Se ela simplesmente assim, encobertar... amadora. É porque aí eu quero ver todo mundo que criticou, porque eu recebi muito hate por ter permanecido lá para cobrir, até porque eu pensei, bom, eu também sou uma empresa independente que precisa estar aqui para levar as informações de forma independente. Você tinha seus compromissos também com o patrocinador e tudo. Também, mas daí depois... Tem muito patrocinador que não pagou até agora. Meu Deus. Não, mas, Então, como, assim, mas como uma pessoa que estava ali como comunicador. Como comunicador de forma independente, eu não era só um porta-voz, eu não sou um porta-voz da CrossFit, eu sou uma imprensa externa, reconhecida pela CrossFit como imprensa externa, para cobrir os games. Sim, era a nossa ponte entre o que estava acontecendo ali e aqui. É. Então, assim, eu tinha obrigação de cobrir, Sim. né? Então, por que eu entrei nesse assunto, gente? Assim, eu quero cobrar das pessoas que me criticaram por estar ali, que não fez certo todo mundo que largou tal. Se esses atletas que largaram, se essas pessoas que criticaram, vão se inscrever no Open ano que vem. Uhum. Sim. Vão continuar dando dinheiro para CrossFit, porque eu não estava ali dando dinheiro para CrossFit. Mas se você se inscrever no Open, você literalmente vai dar seu dinheiro para CrossFit. Se ela não te der nenhuma resposta, você vai se inscrever? Você vai continuar no box afiliado sabendo que esse box paga pelo menos no Brasil, $2.225 para CrossFit? Ou você vai exigir que seu box se desfilie se a CrossFit encobertar tudo? Porque é isso que eu quero ver. As pessoas falam, vou largar o games, não vou assistir o games. Mas e depois? Você vai manter a sua palavra de cobrar ou você vai simplesmente esquecer e a vida continua? Porque eu pretendo continuar cobrando. Sim. É o nosso papel, né? Como imprensa, continuar cobrando respostas. Exato. E até agora eu não tô vendo. E querendo ou não, quem participa dessas coisas, nós somos clientes deles. Então a gente tem que exigir isso. Não é uma coisa assim, aceito qualquer coisa. Não. Eu quero uma resposta. E você acha que os outros campeonatos, assim, de expressão, pelo menos em tamanho, lá nos Estados Unidos, como o Odapalooza, o Rogue Invitational, até o de Dubai lá, que é muito famoso, você acha que eles vão ocupar esse espaço na parte de performance, se os atletas vão preferir esses campeonatos ao CrossFit Games agora? Ou não, ainda o CrossFit Games é um glamour, é uma questão que leva o nome de uma marca que a gente julga que é um esporte e fica essa incoerência ainda? Olha, eu vou falar uma coisa pra você, eu vou te responder com uma outra pergunta. Todo mundo reclama do TCB todo ano. Todo mundo tá lá. E todo mundo volta. Boa resposta. Entendeu? Sim. Enquanto existir CrossFit Games, o povo vai voltar. E era esse o argumento, inclusive, que de acordo com o Ficosco, né, que o Dave Castro usava. Se você não quiser, vai ter outro que vai assumir o seu lugar. Sim. Vai ter outro que vai ficar muito feliz de estar aqui no seu lugar. E que outro campeonato paga $310 mil.
Para o primeiro colocado. Porque aqui no Brasil a gente ainda tem outros campeonatos que pagam mais que o TCB. Sim, tem. Mas não conheço um campeonato no mundo que pague mais que $300 mil. É De bastante bolsa dinheiro. individual, né? É bastante dinheiro. E paga até o 40º lugar. Os CrossFit Games. Pouco, mas paga. Sim. Então, essa é a minha resposta. Enquanto tiver CrossFit Games, vai ter gente. E vai ter coisa. Pode ter um atleta ou outro que, por opção pessoal, escolha não participar mais se não se encontrar satisfeito. Sim. Mas eu acho que vai ser ainda menos do que os 13 atletas que abandonaram os games esse ano. Entendi. E esses outros campeonatos, igual a Rogue, o Udapalooza, enfim, eles vão querer mostrar que eles são mais que o Games, de repente. Até porque eu gosto bastante do Rogue Invitational, acho bem bacana as provas dele. Acho até mais legal que o Games pudesse escolher, assim, mas eu acredito que os atletas até vão acabar dando uma palhinha a mais ali nesses campeonatos do que tipo, Esse ano sim. Mas vamos ver o Open ano que vem. Eu falei A ainda. Open, Tinha comentado, eu falei, todo mundo reclamando, mas eu O quero Open, ver não, quem esse que vai ano. se inscrever. Mas eu quero ver. Mas é que esse Vão ano, mostrar. todas as atitudes da CrossFit já foram, isso que eu tava falando, pra angariar mais fundos. O Open, passar maior número de atletas pra segunda fase. Tudo que a CrossFit faz é pra angariar mais dinheiro. Então, mas aí eu quero ver, se a CrossFit não fizer nada, se a gente não tiver nenhuma resposta, como é que vai ser a receptividade ano que vem? Desafiador essa questão. Eu estou absurdamente curioso para saber. Eu acho que vai depender muito dos atletas. Os atletas. Então, mas não deveria depender dos atletas, deveria depender da CrossFit. Não, sim. Não, eu acho que se os atletas embasarem o Open do ano que vem nas suas redes sociais e fazendo aquela promoção que eles fazem todo ano, assim, eu acho que o número tende a permanecer próximo do que vem acontecendo. Sim. Mas se a CrossFit conseguia regimentar a galera para fazer isso. Agora, se os atletas meio que cagarem por uma ausência de resposta, como o Sérgio trouxe, eu acredito que caia um pouco o número. Porque igual você falou, nós somos baseados por esses ídolos, né? Então, assim... Porque assim, eu apanhei bastante estando lá para cobrir. Claro. Quero ver esse pessoal que veio bater em mim, como é que vai se portar daqui para frente. Essa é a minha grande curiosidade. Porque a gente já passou por um evento de proporção muito inferior, quando o Greg Glassman ele teve uma fala extremamente racista. E até na época do Google Cross eu ajudei o Sérgio com a parte dos números de boxes afiliados, e para mim foi surpreendente, porque foi inferior a anos anteriores, que, tipo, o número de desfiliações no Brasil, principalmente. Não, foi grande. Não, foi grande. Nos primeiros meses, não. Mas aí eu acho que talvez muitos se aproveitaram da oportunidade. Mas assim... Mas tem aquela análise era uma análise complicada, porque muitos tinham acabado de pagar. Daí tem um ano de permanência. Aí tem um ano de permanência. A gente, aquilo ali era uma análise muito assim, complicada. Os números de ano a ano que se desfiliava a box e entrava novas boxes, naquele ano permaneceu, no período que a gente fez ali, os próximos 3 meses da fala dele, antes do Rose assumir, tinha permanecido mais ou menos igual, assim, então... E o número americano era... quase que não mudava. Era praticamente não mudava. Meio que uma mentalidade deles. Mas no Brasil, na Europa, alguns lugares da Europa foram mais fortes. Foram mais fortes, porque aqui no Brasil eles ainda falam assim, eu não vou renovar, vou deixar acabar. Outros se aproveitaram para a situação para justificar não renovação. Poucos foram que bateram no peito e falaram assim, eu estou me desfiliando agora, mesmo ainda tendo mais 3 meses, pelas falas dele. Na Europa isso foi mais comum, né? E... Aqui eles ganham em euro, né? Pra nós aqui, também. Qualquer... E lá, assim, proporcionalmente a quantos alunos você precisa para pagar a filiação é menor do que aqui, né? Então, mas assim... mexeu pouco. E agora vai mexer menos, mas eu acho que muita gente, não mexeu quase nada, mas eu acho que muita gente ainda está esperando o desenrolar da situação. Só que o meu medo é isso que você falou, esse desenrolar demorar para sair, situação termalizar, meio que esquecerem, o pessoal falar... mas eu acho que é o que a CrossFit tá buscando, na minha opinião, assim, de uma pessoa que gosta do esporte. Todas as decisões estão sendo mais, assim, em prol da empresa, ali, da parte financeira, da parte
de planejamento da empresa e... A empresa, isso aí eu não julgo, a empresa tem todo o direito de defender os seus interesses financeiros. Mas ela tem que dar uma resposta. Mas eu duvido que ela fixe sem dar uma resposta, porque isso não é característico. Mas você acha que pode ser, assim, uma resposta, entre aspas, transparente? Eles já colocaram para investigar o caso ali, duvido. Uma pessoa que tá ligada a um patrocinador. Então, é isso que eu tô falando pra você. Eu acho que todas as decisões que a CrossFit vem tomando pra empurrar para debaixo do pano. Com certeza vão ter respostas, mas talvez não sejam as mais transparentes possíveis. Então, né? Mas aí eles têm que... Tudo depende de como eles darem essa resposta e do nível de convencimento que eles vão conseguir do público. Entendeu? Sim, pra ganhar a comunidade. É uma aposta. Eles vão querer dar uma resposta que não acabe com eles, porque se eles falarem assim, a culpa é toda minha, né? A gente infringiu todas as regras do Texas e por isso ele morreu. Então a gente não colocou salva-vidas, a gente não colocou boia, a gente não colocou isso. Ou nós fizemos tudo isso e ainda assim ele morreu. Eles vão precisar dar respostas. Sim. Então, eles não vão assumir totalmente a culpa, mas alguma coisa tem que ser feita e nem que seja o que a gente falou, assim, é uma situação de fatores tipo queda de avião. Sim. Você não vai conseguir apontar um culpado, mas foram vários fatores, isso faz a gente repensar, e ao repensar a gente vai melhorar a segurança de todos, e aí ponto, joga isso, aí fala... Vamos culpar o piloto e ele morreu. Isso. Então, culpa o salva-vidas, sei lá, convenceu a comunidade? Se convencer a comunidade, a CrossFit não morre. Não convencer a comunidade, vai ter mudanças graves dentro da CrossFit. E aí esse convencimento da comunidade entra também no fato da questão do Dave Castro, a demissão ou não demissão? Sim. Você acha que se eles fossem demitir, eles já não teriam feito isso? Não. Esperariam a investigação? Não. E aí que eu acho que entra a PFA, tá? Como eu falei, o Dave Castro tem uma imagem ligada à CrossFit muito forte. Eles já demitiram uma vez, sofreram um baque grande por causa disso, o pessoal reclamava, aí entrou o Bosman, aí reclamou do Bosman. Eu defendo o Bosman em tudo que você quiser até hoje, por mais louco que tenha sido os games dele. Mas assim, ele é uma pessoa muito querida e muito controversa. Você precisa de um motivo para demitir um cara desse. Se você demitir agora... Ele não entregou o cargo, mas se você demitir agora, é como se você estivesse jogando a culpa em cima dele. Eu não posso demitir ele agora. Mas agora tem um movimento dos atletas pedindo que ele saia. Então agora eu posso demitir ele. Certo? Se a CrossFit demitisse o Dave Castro sem um movimento... E ainda é um movimento que não está uníssono, né? Não está um movimento grande. Mas se a CrossFit demitisse ele logo após os games, ou no meio dos games, a impressão que passaria é a culpa é do Dave Castro. Vamos prender o Dave Castro. Por que o Dave Castro está solto? Sim. Ou então eu ia falar assim, mas ele está sendo injustiçado, ele está sendo usado como um bode expiatório para o Don Fonso liberar... A PFA fazendo isso, ela meio que ajuda a CrossFit, se ela quiser se livrar do Dave Castro, ela tem um motivo. Entendeu? Então, escutamos os atletas, né? Não há qualquer decisão sobre a parte de investigação, não vamos chegar a nada, não é culpa, né? Não sabemos se é culpa... Enfim, não vai culpar ele pela morte do cara, mas pode demiti-lo porque houve um movimento dentro da comunidade para isso. Eu fiz uma pesquisa no Google Cross. Depois desse negócio. Qual foi a resposta? A maior parte queria a demissão do Dave Castro. E você acha que... O que acontece se a CrossFit não acatar nada da PFA? Ela pode sofrer uma sanção, alguma coisa dos atletas? Você acredita? O que eu desculpo, um boicote, porque hoje são 8 atletas, né? De entre aspas, de 8 atletas no board. Não, é que o comitê... É que a PFA, assim, ela é formada por um comitê onde o presidente é o Fikowski. E aí você tem representantes das semifinais nesse board, né, no comitê. Então a Vitória Campos representa aqui a América do Sul, a Dina Swift representa a Ásia, a África.
esqueci o nome a Laverne, eu acho que representa a Ásia. Na Europa, os representantes eram Annie Thorisdottir, Lazar Dukic e Luka Dukic. E o Patrick Vieira, não? Patrick Vieira é North America West ou East, nunca lembro. E aí você tinha ainda alguns outros representantes da América do Norte, né? Então ela tem um comitê. E ela tem o Advisory Board. Então são os membros, que são alguns atletas selecionados, e tem os advisories, são os coaches, como a coach do Jeffrey Adler, né, a Caroline Lambrey, o Justin Kotler, que é um cara extremamente influente, né, esqueci o nome daquele cara que é agente de todo mundo na Europa. Enfim, tem todo um board ali que está junto da PFA. Né? Então, não significa que todos os atletas apoiam a PFA, mas não são apenas 8 atletas que estão na PFA. Né? E eu acho que muitos atletas agora devem se unir em torno da PFA também, devido às suas próprias preocupações. Eu vi muita gente falando assim, não é que nem por exemplo, não, tem o NCAA, que é a Associação de Atletas de Futebol Americano, ou de Beisebol, disso, daquilo. Não é a mesma coisa, porque não representa todo mundo. Essas associações foram criadas em algum momento por causa de alguma situação. E às vezes é nessas horas que elas ganham mais força. Né? Então, um sindicato quase, sim. É um sindicato, na verdade, né? Ele é um sindicato. Então, quando foi criado lá, trouxe mais pro futebol americano, aí pelos salários, pela segurança do esporte, muita coisa muda. Porque você tem esses sindicatos. Eu nem sabia que tinha, eu só vi por causa dessa notícia. Eu fiquei pensando, nossa, mas... Eu via porque o Brent Fikowski, eu sabia porque o Brent Fikowski é um dos caras mais chatos, e assim, não só sobre segurança, ele é muito chato em relação ao rigor de padronização. Cumprimento das normas. De cumprimento das normas, todo judge tem que julgar igual, tudo tem que ser feito igual, que bababá. O que, assim, é o ideal, né? Claro. E obviamente ele tinha muitas preocupações de segurança, mas o grande foco ainda, a grande disputa que ele mais conseguia trazer gente era nessa padronização, né? Mas aí a PFA de repente ganhou uma grande importância. Então, se a CrossFit simplesmente virar as costas para a PFA, agora enquanto isso, todos os outros campeonatos estão fechando com a PFA. Já tem um selo deles, né? Entendeu? Então aí você vai começar a ter ali as pessoas que estão por trás falando assim, por quê? Você vai ficar sozinho mesmo? Entendi. Então... Não, eu tô por vocês. Então, Sérgio, eu vou deixar o espaço para você falar alguma coisa, se quiser falar dos seus patrocinadores, suas redes sociais, toda essa questão para o pessoal que segue a gente no canal possa seguir você também. Muito obrigado. Então, eu sou Sérgio Sanches, então é @SérgioDSAN, é o meu pessoal. Nós vamos colocar embaixo. Pode seguir lá, não tem problema nenhum. @HugoCross.oficial é onde eu faço as notícias, as coberturas, etc e tal. Meus patrocinadores basicamente é Burp, né, que eu tô inteiro de Burp hoje. Tem meu casaco ali, que eu precisei tirar. Né? E a Sky Hill, então agradecendo. Agradecer também os patrocinadores que estavam com a gente lá nos CrossFit Games. Então a Centrum foi uma baita parceira, Brave, Team 9, que é outra de roupa, desculpa, Burp. Gente, eu vou ter que abrir aqui pra ver. Fique à vontade. Desculpa. Graças a Deus, tem bastante pra não... Olha, foi bem caro. Sim, a gente imagina. Parece que eu ouvi algum meio de comunicação, agora uma fofoquinha enquanto você acha. Vocês foram pra fazer um documentário lá? Fomos, tem 2 documentários saindo. Talvez 3. Olha, eu fiquei sabendo por aí que ia rolar um pessoal documentário. seguindo a Hora do Burp, que eu sempre falo que eu e o Gui, o Guilherme da Hora do Burp, nós somos um exemplo de comunidade. Por quê? Porque nós dois éramos para ser os piores concorrentes um do outro, que nós somos os grandes portais de notícia. Nessas horas é a hora que a gente se junta e faz tudo em conjunto. Né? Então a gente fez toda a cobertura dos CrossFit Games em conjunto. Tá? Então Monstar Games ajudou a gente, a Gelarte Sorvetes, Minha Fórmula para Emagrecer, do Dr. Silvio Antão, e a Ellen Nutrition.
também ajudou a gente nesse Games. E foram parceiros que mesmo nessa situação bem conturbada, né, onde a gente tive que avisar para todos, olha, nós vamos fazer, quando a gente tratar da morte, não vou colocar nenhum patrocinador, eles não precisa, é uma notícia séria, não quero achar que a gente está aqui para vender. Né? Imagina, eu tinha feito os assinantes do Google Cross logo antes dos games. Pois é, eu vi e o último story sempre é o assine o... Faço assinatura, então... Aí o pessoal começou a criticar a gente como se a gente estivesse contando o segredo só nos assinantes. Não, gente, a gente tinha feito para mostrar os bastidores dos CrossFit Games, entendeu? Então a gente tava lá, super animado, contando história. Quem assinou desde o início viu um monte de besteira da gente no quarto, sabe? Close friends, assim, né? Porque aí o Broco mostrava dos assinantes dele, eu mostrava o nosso e tal. Então, assim, a gente recebeu um monte de hate por causa disso, mas não era essa a intenção, né? Inclusive, teve sim, a informação que o Lazar Duque tinha desaparecido, eu falei primeiro nos assinantes, sabe por quê? Porque não pode dar print, não dá para gravar a tela. Então, é um lugar um pouco mais seguro para você falar. Demorou 2 minutos para ver a confirmação e eu fiz o Rios. Entendi. Entendeu? Não sabia que não dá pra... Não dá. Nossa, deve ter um monte de nudes, então, nessas coisas aí. Não, nudes eu não sei. Porque eu não... Meu não tem no Google Cross. Mas... O Sérgio que vai ter lá. Mas essas coisas, essas fofocas de quem foi mal educado, comigo, quem foi grosso, é a primeira vez que eu estou contando publicamente aqui, porque eu só contei nos assinantes. Aí, ó. Então, quem quiser ter esse conteúdo de exclusividade, assine lá o Google Cross, que vai ter sempre uma informação de qualidade em todos os campeonatos do Brasil. E fofocas. E fofocas. Fofoca. Nos assinantes tem fofoca. E assina o Google Cross, que daí eles contam a fofoca do Broco também. Também, isso. Então, tá baratinho. A gente aqui no Brasil, o mais barato é R$7,99. Lá nos Estados Unidos, como o Ricardo, que é o... É $1. Então, $1 é o nosso assinante. Então, isso aí ajuda a toda a mídia a fazer o trabalho deles. Na verdade, você sabe que manter o site custa $150 por ano. Meu Deus. Só o aluguel ali. Então, a gente criou exatamente com esse objetivo. Aí pode diminuir o número de... Porque às vezes o pessoal reclama, a gente abre o site de vocês, tem muito propaganda. Eu falei, gente, precisa pagar esse site. Claro, com certeza. Então só agradecer vocês dois pelo convite. Eu falei que eu falava demais. Não. Perfeito. Falei que eu falava demais. Pra vocês expressar. Mas assim, acima de tudo, eu queria deixar só um recado que nenhum atleta que estava lá estava curtindo absurdo, se divertindo absurdo, achando que estava às mil maravilhas. A gente voltou com trauma, literalmente, com o Ricardo tava mal até agora, a gente tá fazendo terapia, o Broco também teve que lidar com isso na terapia. Eu só ainda não fui pra terapia porque no momento eu tenho que pagar ainda a minha viagem, porque os patrocinadores não pagaram, mas assim, a gente terapeutas que queiram. A gente sentiu muita culpa, muito sentimento confuso lá, e os atletas estavam numa situação ainda pior do que a gente. Sim. Né? Eu estava lá trabalhando, eu queria me divertir, mas estava lá trabalhando. Quem estava se divertindo também estava se sentindo culpado, e os atletas pensando com ICs muito piores. Então, eu só gostaria que, se alguém escutou um pouquinho disso aqui e um dia julgou algum atleta por ter continuado, não julgue. Ninguém é melhor por ter saído, nem melhor por ter ficado, ou pior por ter saído, ou pior por ter ficado. Até porque quando aconteceu isso, eu fiquei pensando assim, cara, tem muitas pessoas que têm um processo de luto um pouco diferente. Completamente diferente. Às vezes demora pra cair a ficha. Tanto que teve gente que competiu no sábado, né? Mas eu acho que domingo já não foi, porque de repente caiu a ficha depois. Depois que você se toca o que realmente tá acontecendo. Não, você percebe que você não tá bem. Porque você tá estranho, você tá errado, e você fala assim, não vale a pena. E tem que respeitar o tempo de cada um de entender, de processar. Não é fácil. Ninguém tá preparado pra isso, apesar disso ser uma das poucas coisas que a gente sabe que vai acontecer na nossa vida, né? Mas... E para quem ficou até o final também, por favor, vejam os Masters, vejam os Teams, ou deixa o celular ligado para dar view. Vai que a CrossFit se anima de novo, para levar todo mundo para lá. Exatamente. Né? Eu acho importante a gente também dar um certo valor, né, aos atletas brasileiros que chegaram lá.
Tem coisas que não custam nada que a gente pode fazer para apoiar quem está fazendo alguma coisa. Seguir, Sim. curtir, comentar. Todos os atletas brasileiros precisam disso. A mídia Merece. brasileira precisa disso. E merecem isso, né? Então, e vocês agora fazendo não esse custa trabalho nada. legal também precisam disso. E não custa nada. Quem tá ali curtir. Não custa nada. É zero. Mas para as marcas verem que vocês estão lá engajando faz uma diferença brutal. É verdade. Números. Exatamente. Então, para quem assistiu esse episódio até aqui, né? Um agradecimento aos nossos patrocinadores, a Skyhill e a Marmitaria Fit. No site das duas marcas, com o cupom PODCROSS, você tem 10% de desconto. E é isso aí, né, Joy? Isso. Foi um prazer estar dividindo essa bancada com você. Obrigada por ter ajudado aqui na entrevista. Obrigada a você por participar aqui com a gente, de ter dividido um pouco dessas emoções, que foram muitas, né? E que continue sempre com o trabalho ali. A gente sabe que não é fácil, né? Ter que tirar um pouquinho do nosso bolso para poder fazer o que a gente gosta. Isso que é importante, né? Pelo menos a gente tá fazendo o que a gente ama e, graças a Deus, tá dando certo. Graças a Deus. Muito obrigado. Então, obrigada a todo mundo que tá assistindo a gente. Curtam, compartilhem. É isso aí. Até a próxima.